Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje, comemorando um aniversário aqui de um vilão muito querido, o pai da vingança, o homem que quebrou o Batman, o Bane. E para isso temos aqui ao meu lado a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Tudo bom, Bud? O pai da vingança. A filha dele não chama vingança? É verdade, né? Eu pensei que ele ia mandar um pai da mentira, o canhoto, o pecado, o mochila de criança. O pai da vingança, cara. Quando eu vi que a filha dele chamava vingança, eu sabia que a abertura tinha que ser essa. Puta que Nós pariu. estamos aqui direto da Solitária pra falar do Banezinho. E também ele que ama o Ossoito, Roberto II. Tudo bom, Roberto? Inclusive, vou defender o termo ossoito nesse podcast, porque eu fiz a minha pesquisa. Muito bem, eu tô curioso pra saber como você vai defender esse erro. Não tem nenhum argumento aí. E meu co-apresentador, André Panceira. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne. Hoje a gente vai falar de um cara forte, mas que não é burro, porque tem gente que acha que o Bane, ele é forte e burro, mas não, muito pelo contrário, ele é bem inteligente, meio safo às Bem vezes, inteligente. olha, o cara pegou, hein, o cara pegou. O cara, quando ele é um fanático pelo Bane, é isso aí. Carlos Vasquez, o JT, já fazendo as Banezices dele. Fala aí, cara. As Banezices. Isso aí, muito bem. Estamos aqui pra falar do Bane, esse vilão que é o fruto do seu tempo, né, por assim dizer. É o novo trintão. Ele tá fazendo 30 anos, isso deixa todo mundo que tá ouvindo aqui e que leu os quadrinhos na época se sentindo muito velho. Eu não li Sim. na época, mas não muito depois, então me sinto velho igual. Então, tem isso. Mas uma coisa que é interessante falar pros nossos ouvintes, que antes da gente prosseguir o papo, conferem aí os nossos programas 54 e 55, que foi sobre a queda do morcego, que acho Boa. que, né, dá uma embasada boa, que a gente fez 2 programas bem grandinhos, né, a parte 1 e parte 2, e também de um certo modo, vamos roubar no jogo, tem um conto de Batman de Veneno que a gente fez esse ano, com participação do Samir Naliato. Acho que complementa bem esse podcast aqui. É o podcast 169. Tem mais um, né? Porque a gente tem 2 contos de Batman que é quase um prelúdio pra criação do É Bane. verdade. É o Veneno e o Xamã, né? Que é quando introduz Sim. Santa Prisca, né? É E verdade. a gente tem um bem podcast lembrado. sobre os filmes do Schumacher que fala do Bane for Humanity, né? Que é a melhor versão. É verdade, é verdade. E do Nolan, que fala do Bane e do Matter. É isso aí. A gente falou bastante do Bane em vários momentos, mas acho que o principal é o que o André falou. Veneno, porque dá um contexto Inclusive bacana. no podcast sobre Tom King, só pra lembrar, Também, eu tô... Também, Verdade. O Bane está em tudo. né? Ele tá de bem com a vida. Enfim, vamos começar. Porque o Bane eu acho que é um dos vilões mais recentes, entre muitas aspas, já há 30 anos, a entrar forte na galeria de vilões, né? Ele entrou e tá lá. Acho que é o último, né? Não, teve o Silêncio, vai. O Silêncio é a Corte das Corujas, é. É. Silêncio e Corte das Corujas, bem lembrado. Corte das Corujas acho que é o mais recente. Sim. É o mais recente, é. Mas o Bane tinha um hiato muito grande de grandes vilões surgindo, né? É, desde os anos 70, né? Que foi o Hus, né? O Hazal O Hus e o né? Morcego Humano nos anos 70. Então não foi tanto, verdade. porque Bane é dos anos 80. Não, é 90. Ah, é 90, 93, É 90, aliás. Tá 90. fazendo 30 anos, caralho, Carlos. seu Burro do caralho. Cacete, essa foi foda. Não, aliás, acho que é bom dar esse contexto que a primeira aparição do Bane foi A Vingança de Bane, já chegou já se vingando. Né? Ele saiu ali na virada de 92 pra 93, assim, a capa é de janeiro, a gente saiu nos Estados Unidos, é meio esquisito esse negócio de data, de coisa, então tecnicamente saiu no final de 92, mas capa de 93, então a gente tá aqui fazendo o aniversário dele, que não podia deixar de ser comemorado, não é mesmo? É isso aí. Imagina o bolo de aniversário do Não Bane. sei, ele ficou tantos anos na prisão sem comemorar, coitado. Exato, tadinho. Nem é sabe, verdade. Provavelmente nem sabe a data. É engraçado que nessa história aí é muito doido, né, cara? Porque a mãe dele é condenada e aí ele tem que pagar pelos crimes do
pai dele Sim. antes dele nascer, tá ligado? E aí a mãe dele cuida até o quê? Ele fazer 6 anos, se eu não me engano, né? Por aí. É por aí. Eu vi que depois tem uma versão que mostra a mãe morrendo no parto, assim, ou seja, vai saber. Pode ser 952 isso, né? Que aí Não, muda. é naquela... A gente vai falar, é na história que ele descobre quem é o pai dele. Tá. É, bom, aquela história nada faz sentido, né? Nossa senhora. Vamos falar então aqui da vingança do Bane, que aqui no Brasil saiu Super Powers 32. Deve ter saído de novo em algum encadernado de Queda do Morcego, imagino, né? É uma história importante. Pô, e tinha era aquela capa cromada, né? Uma cromada verde que tem o Bane peladão. Meio amarelada, sei lá, se é verde Sim. ou amarela, que eu sou meio É daltônico. verde e coelho amarelo na frente. E o Batman azul. Olha, bem patriota essa capa. Já sabemos em quem o Bane Patriota votou. de Santa Prisca. Sim. Uma coisa que eu achei engraçada, inclusive, da tradução nacional da época, é que eles traduzem a prisão, que sempre é penha duro, né? Que eles colocam. Aqui eles transformam em Pietra Dura. Pietra Dura, eu lembro disso. Dura? Pietra Dura. Eu sempre lembro assim. Eu misturava na cabeça como Penha Dura. Aí eu vejo em todo lugar Penha Duro, e aí eu fui olhar no original, aí tá Pietra Dura. Tá bom, Que então. é mais correto, né? Eu acho que é uma adaptação porque a gente fala português e fica muito óbvio que penha duro não tem. Não faz sentido. Não. Penha dura, sei lá. né? Feminino. Não faz, eu também acho. Eu acho engraçada a introdução, né? Tem um narrador ali, né? O Chuck Dixon que escreveu, né? Que ele dá uma humilhada em Cuba, né? Pra poder apresentar Santa Prisca, né? Tem isso, é verdade. Por que será, né? É uma coisa que eu acho que na época eu não me liguei, ou na tradução da Abril isso pode até ter sido eliminado, ou pelo menos amenizado. Eu reli essa história hoje pro podcast e eu falei, cara, eu não lembrava dessa parte. E só pra atualizar o leitor, Carlos, o Vengeance of Bane, além de Super Powers, saiu aqui no encadernado atual da Panini, da Queda do Morcego, Legal. no da Eagle Moss e no encadernado Antologia de Vilões do Batman da Panini. Saiu em bastante lugar. Cara, é uma história que você pode até discutir a qualidade, mas ela é bem impactante, assim. Eu lembrava de ter lido ela há muito tempo, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos e ter gostado muito. Eu lembro de ler de novo quando eu tinha uns 18 pra 20 por ali e odiado. E aí agora eu li de novo e gostei pra caramba. Eu achei engraçado Eu acho isso. ela ok hoje em dia. Eu achava ela melhor. Hoje em dia eu acho ok. Mas alguma coisa que eu gosto muito nela, o Batman tem uma tradição já desde os anos 40, que a maioria dos vilões dele não tem origem contada de cara, ou se é contada é de uma maneira muito simples que vai ganhar profundidade décadas depois. Mas o Bane é um dos poucos que a gente já tem todo o histórico de cara, basicamente. Sim. É interessante, né? Porque ele foi um vilão criado já pra Queda do Morcego, né? Foi encomenda do Dennis O'Neil pro Chuck Dixon. A gente já viu entrevistas do Chuck Dixon falando. A única exigência que o Dennis O'Neil fez foi que ele usasse o negócio do veneno da minissérie Veneno, né? A única coisa que ele pediu. E aí ele extrapolou daí, né? E é interessante até porque mostra como, assim, mostra entre aspas, né? Mas a gente vê a evolução do veneno, né? Da história veneno pro veneno que o Bane usa, né? Sim. Então, tipo, houve uma mudança aí e é muito interessante de pensar que lá na história do veneno, né? Tem, depois que eles saem de Gotham, eles vão pra Ilha de Santa Prisca fazer os testes, né? Então, eu acho interessante isso daí. De repente, tipo, a gente pode tentar dar uma encaixada bem forçada, né? Porque tem um momento que o Bane fala, né? Que ele, pra ele ser o fodão, ele vislumbrou ele do futuro com o corpo perfeito e não sei o que, não sei o que lá. Essa parte que eu acho forçada da história. Não, é forçada demais. E aí, tipo, ele fala... E aí eu me submeti a um teste que eles queriam fazer pra aprimorar o corpo. Então, de repente, dá até pra gente tentar ligar que esse momento aconteceu quando os caras foram pra Ilha de Santa Prisca, né? Forçando muito a barra. É que é foda, né? Porque no Veneno, a localização é a conexão, né? Porque não tem uma ponta de ter sobrado, de ter outro cientista mexendo. Não tem nenhuma referência pra conectar os dois experimentos. Isso me incomoda um pouco. Na minha cabeça, a origem do Bane quando ele era criança é muito antes, né? Se passa antes de Veneno. E os experimentos acho que se passariam depois, mas agora que vocês estão falando, realmente, não sei. Não encaixa. Não sei te dizer, eu não lembro como que acaba. Porque não são os mesmos cientistas. Se pelo menos mostrassem os mesmos no passado, eu acho que era uma maneira bem mais natural, né? Mas no final de Veneno, o governo ainda é o mesmo, ainda é uma ditadura doida lá, né? Não muda isso. É sempre uma ditadura e a gente raramente vê quem tá no poder, né? Então, assim, quem tava no poder ali era aquele general, né? O filho matou depois e tudo mais. Sim. Mas, assim, tipo, eu nem acho que precisaria, aí é minha visão,
que precisaria ter os mesmos cientistas. Eu acho que de repente pode ter algum outro que, sei lá, tinha um monte de corpo daqueles soldados que usaram veneno. Pegou através do sangue deles e criou uma versão melhorada ou mais... Faltou uma explicação, né? Faltou. Você entende que é parte do mesmo experimento, mas você não sabe em que momento que é. Se é muito depois, se é mais ou menos na mesma época, não sei. Eu assumo que é algum tempo depois. Sempre assumi que essa parte é um pouco depois daquilo. Não, isso eu acho que é, porque afinal de contas o conto de Batman é no primeiro, segundo ano, né? Não só é no presente, tudo bem, envolve flashbacks, mas a gente vê que depois do veneno, o Bane não demora muito a fugir, então é quase nos dias atuais. Sim. E tem um negócio de bastidores que eu acho bem legal, né? Porque o Dixon, ele quer mostrar o Bane como o ápice do ser humano, né? Embora com asteroides. Asteroides eu acho. Com asteroides é foda, né? O ápice não são asteroides, são aerolitos. O que é? O Cavaleiro de Pegasus, né? Mas ele é o ápice do ser humano trapaceando com esteroides, né? Mas tanto o visual do Bane, né? Não o uniforme, mas o rosto mesmo, tal, o tipo físico, quanto os ajudantes são inspirados no Doc Savage, né? Que era um personagem apresentado como o cara que é o mais inteligente, o mais preparado, o melhor preparo físico, tudo. Então a gente tem o Trog, o zumbi, o pássaro, que são os capachos do Bane, são os caras que são os 3 ajudantes do Doc Savage, que até aparece no Rocketeer também e tal. Muito bom. Inclusive, aquela cena aqui, quando ele sonha com ele do futuro, com o corpo perfeito, é total o Doc Savage. Total. Ele é desenhado idêntico ao Doc Savage, é bem legal isso. Tô achando engraçado vocês falarem do Doc Savage, porque pra mim ele sempre pareceu muito, principalmente nessas primeiras histórias, com o Steven Seagal. Eu achei ele muito a mesma vibe. O cabelinho. Ele é o famoso calveludo, né? Porque, puta, umas entradonas e o rabinho de cavalo do Steven Seagal. O rabinho lembra mesmo Steven Seagal. Pode deixar careca mesmo. Né? Até porque facilita, né? Pra pôr o tubo de veneno entrando na sua cabeça. Cara, mas a origem do Bane é muito massa, velho, né? Tipo, aquilo que a gente reclama total. do próprio veneno, né? Do conto de Batman que a gente reclama quando nas 2 edições. A primeira edição do Vengeance of Bane é muito as últimas de veneno, uma edição cara. só, cara. Não, tem dividido em 2, pô. Não, a segunda é anos depois, que é quando ele já é depois da queda do morcego, tudo. É uma continuação, não é uma segunda edição. Pelo menos no formatinho que saiu no Brasil. Eu não sei se são 2 histórias, mas porque ele tem um clima de que quando ele vai pra Gotham muda muito. Não, é uma história só no original. É uma história só? Interessante. É uma 2 anos depois. É uma, tipo, uma de 93, outra de 95. A outra é prelúdio pro Legado do Demônio. A Vingança de Bane 2, é isso? É essa? Isso. Não, essa é outro rolê. Tem a queda do morcego no meio só. Quando você vai ver a publicação, elas saem juntas e tal. Mas a melhor coisa delas é a capa, né? Que as 2 são do Glenn Fabry, que ele manda muito. Mas, cara, é muito... Agora até faz sentido a diferença, porque a primeira é muito mais massa velha, a segunda parece uma revista de linha do Batman normal. Sim. Agora, cara, assim, todo lance, né, nascido numa prisão, a mãe é jogada do ponto de Tiburon, né, fica... E tem o Ossoito, né, que é maravilhoso. Pô, eu não lembrava que ele se desfazia do Ossoito, cara. Fiquei muito chateado. Mas ele se desfaz em estilo, né? Sim. Mas, ó, pro ouvinte que não sabe, o Ossoito era o único brinquedinho que ele tinha desde a infância, que era um ursinho de pelúcia. E acompanhou ele. Tipo, ele foi uma criança que cresceu sozinha na prisão, né? Então, o amigo dele era o ursinho de pelúcia. Até que ele pôs um caco de vidro gigante dentro do Ossoito e matou a primeira vez. Matou, cara. É que ele se inspirou no Fofão, né? Boa. E tinha um cara lá que queria abusar dele, não tinha? Esse cara que ele mata. Tinha, que é o primeiro que ele mata. Isso eu não lembrava mais, que o pessoal, que é os capanga deles, é aquele bandido bonzinho, né? Todo mundo lá é condenado, mas eles queriam proteger a criança, né? Existe honra entre ladrões, porra. O zumbi era o cara que trabalhava na enfermaria, então ele começa já protegendo a mãe do Bane, né? Só que ela vai definhando de estar na prisão, né? Ela não é morta, ela morre de estar numa vida de merda. Aí o zumbi tentava proteger ele, só que aí depois que a mãe morre, eles botam o Bane pra conviver com todo mundo em cela, aí o zumbi não pode mais. Aí quando já tá esse cara indo em cima dele pra abusar dele, aparece o Trog, né, que parece o Homem das Cavernas. Sim. E aí é ele que protege, e o Pássaro, ele tá lá só pra contar histórias de Gotham City pro Bane achar que tem que matar o Batman, porque sim. Não, e o Pássaro ajuda ele um pouco quando ele tá naquele... O Bane fica anos dentro de um fosso solitário ali. 10 anos. E tal, 10 anos. A solitária, né, do que ele
colocando. E o pássaro manda coisas por pássaros por cima, pela abertura de cima, então ajuda ele um pouco. Manda os desenhos. E aí depois que ele aprende a ler, depois que ele sai da solitária, começa a ler pra caralho, né? Pra ficar inteligentão. Aí começa a fazer um monte de exercício, fica forte, aí vai lá pro experimento. Ele faz o exercício do One Punch Man, cara. Ele faz 1000 abdominais, 1000 agachamentos, 1000 não sei o quê, todo dia. Aí, ó. Saitama na veia, cara. Antes do One Punch Man. Muito antes. E não ficou careca plenamente, né? Demora. E não ficou careca. A gente até falou, tem algum exercício que ele fez diferente, ele faz 1000 barras. É a barra, porque o Saitama corria, né? Não sei quantos quilômetros por dia. Mas, cara, eu fico muito triste quando ele ia mandando o Osoito, e eu lembro quando a gente gravou do Queda do Morcego, o cara ficou falando que não faz sentido esse Osoito, não sei o quê. Aí eu joguei ursinho de pelúcia no Google Tradutor e é Ocito. É Ocito. Mas não é tão longe. É que nem quando você vê a história de bebê, que ele sempre faz o bebê falando de uma maneira idiota. É isso, cara. Não, você pode colocar. E você pode também falar, Santa Prisca é um lugar que não existe, então você pode falar que é o sotaque deles, é uma variação regional. O nome da prisão muda? Por que a gente não pode mudar o do ursinho? Né? Não, pior que nas edições mais recentes que eles citam o Osoito, eles falam Ocito. Eles corrigem. Ah lá. É mesmo? Na que eu li ali, que eles descobrem que é o pai dele e tudo, eles citam rapidamente e aparece Ocito. Ô, Carlos, sabe o que isso deve ser? Deve ser tipo a gente na faculdade falando com o Digão, falando o Juanito, falando com o joelho. Juanito, o joelho. Ai, meu Juanito. Pra contextualizar, os caras deviam estar zoando, falando umas merda assim, aí falou assim, tá aí, sim. É assim que eles falam. Tem uma parada de Santa Prisca que eu fiquei tentando pegar qual que era a mensagem que eles estavam tentando passar. Eu acho que eles não estavam tentando passar mensagem nenhuma, porque a história de Santa Prisca que mostra é que eles eram uma ditadura bizarra, mega corrupta e tal, e aí uma galera, inspirada pelos revolucionários cubanos, tentou fazer uma revolução lá também, só que não deu certo e eles foram todos executados. Isso. E os que não foram executados foram pra essa prisão, inclusive a mãe do Bane, que tava grávida. E isso é uma coisa, eu acho estranho esse mistério de quem é o pai do Bane, que nos primeiros anos eu lembro que tem umas histórias da mulher gato dela em Santa Prisca, na época da queda do morcego, que dá a entender que o ditador que tá no poder é o pai do Bane. Olha aí. Mas tem uma parada que a gente vai acabar falando daqui a pouco, mas eu li um post do Scott Perry, que é o que revela quem é o pai do Bane muitos anos depois, e ele fala que o Chuck Dixon revelou pra ele que desde o começo a ideia era ser esse o pai. Nossa. E aí um dia que ele teve a oportunidade de fazer a história, ele chegou pro Chuck Dixon e falou, olha, você tá fazendo alguma coisa de baixo? Eu falei, não, ele tava em outra editora na época e tal. Ele falou, cara, posso fazer eu a história então que revela? Ou não, beleza, manda bala. Até pra não correr o risco de alguém ir pra outro caminho sem eles conseguirem controlar. Então ele revela, tipo... Como teria sido bom, o Chuck Dixon, desde o começo, pensou nisso. Ele já tava criando o outro personagem. A gente pode falar aqui, né? É o Rei Cobra, o vilão do Robin, o vilão do cego lá. Que também é criação do Dixon, né? Também é do Dixon e é numa época parecida. Então ele realmente conectou as coisas na cabeça dele, só que com a ideia de talvez um dia contar. Podia ter ficado sem contar, né? É idiota, né? É muito idiota. Vamos seguir aqui então, da origem do Bane. Tem mais alguma coisa que vocês querem? Tem como ele vai pra Gotham, né, gente? Que é a coisa mais idiota. Tipo, tem que falar que ele tinha pesadelos com o morcego gigante que simbolizava o medo dele. E aí tem uma história na qual tem uma noite que ele mata o morcego no sonho. E aí ele se sente que ele venceu o medo e a partir daquele momento ele se tornou uma pessoa muito mais corajosa. Tem vários momentos assim durante a história, né, que ele vai passando traumas e tal. E aí o pássaro lá começa a falar de Gotham, que é da onde ele vinha, que tinha um mafioso que tinha fudido a vida dele, por isso que ele tava lá preso e tal. E aí ele fala, me fala mais dessa Gotham. Aí fica durante a história falando, mas quem que é o manda-chuva de Gotham? Aí ele fala, olha, não tem muitos porque um chefão acaba derrubando o outro e por causa do Batman acaba tendo muita rotatividade de chefão do crime. Ou seja, acho que é o Batman ali. Batman, o morcego? Vou lá matar ele. É isso, tipo, resumindo. E resumindo tudo que o Carlos falou, a história é o seguinte. Esse cara aqui é mais foda que você. Então vou lá bater nele. É isso. Você acha que você é forte? Meu primo é mais forte. É isso, essa é a origem do Bane. Eu vou lá em outro país bater num cara que eu nunca ouvi falar pra me provar. É isso aí. Não, mas uma coisa que eu não lembrava é que tem essa rixa com o mafioso. Que não é usado direito, né? Aparece na primeira história, né? Quando eles chegam e é a desculpa pra ele ir, né? O Bane meio que tem uma lealdade com esses capangas dele, né? Que é uma coisa que depois esquecem, né? Eu gostava do relacionamento deles. Tanto que quando ele foge da prisão, que ele foge no jeito mais doido, né? Que ele finge que morreu e ele é jogado lá no Punto de Tiburón. E aí ele se liberta e sai nadando. O Bane é o papilão. E aí ele volta pra resgatar a galera e matar o chefe da prisão, né? Que
torturou eles e tal. Uma coisa que eu achei curiosa é quando ele volta, esse mafioso é um maluco que não tem nariz, que chama Jimmy. Jimmy sem nariz. Kuririn? Não, ele tem um nariz de metal. E aí eu até Nariz de platina, deve cheirar pra caralho, menino. Faz Aí sentido. eu fui pesquisar porque tem um vilão na série do Alfred, olha aí, referência. Tem um vilão na série do Alfred que é exatamente assim, que também chama Jimmy e também tem o nariz exatamente igual a esse cara. Falei, olha, será? Mas acho que é só isso, o resto é totalmente diferente. O sobrenome é outro, não sei se é coincidência ou não. Pode ser, é um personagem muito tão específico, né? E aí ele vai pra Gotham e vai atrás do Batman, né? E aí ele fica naquela de... Não, agora não. Olha o Batman ali, vamos vigiar ele um pouco e tal. Não vamos enfrentar ele agora. Eles têm um confronto rápido de cara, né? Um dia você vai gritar meu nome. Ele fica assim. E esse é o ponto onde o Bane é o vilão foda de verdade, né? Que ele fica meses vigiando, estudando o Batman, manipulando os outros vilões pra ir cansando ele, né? Destrói o Asilo Arkham pra liberar todo mundo. E ele deduz que o Batman e o Bruce Wayne é a mesma pessoa só de observar os dois. Isso, eu lembro que na época as pessoas achavam forçado, mas é tipo, qualquer um descobre a identidade secreta de qualquer super-herói assim, né? É fácil, É né? tipo como se fosse a vida real. É o momento que o Bane realmente é mostrado inteligente, que depois ele cada vez, ele ou fica burro, ou algumas histórias que ele continua inteligente, mas focam num outro aspecto que eu acho realista também, dele ser ingênuo, porque ele nunca viveu em sociedade. Ah, isso é legal também, eu gosto. Que o Chuck Dixon nunca faz, né? Ele nunca faz e tem raiva de quem faz, né? Não faço e tenho raiva de quem faz, ele fala assim. Eu acho bem interessante, assim, todo esse aspecto, porque, bom, resumindo agora, ele vai lá e quebra a coluna do Batman, né? Mas antes ele quebra os braços do crocodilo, mata o cenéfalo. Ele passa o rodo em Gotham, né? Ele coloca veneno no Charada, né? É antes ou depois disso? Nossa, essa parte é feia. Charada do Diaparo bombadaço. Eu gostava dele quebrando os braços do crocodilo e o crocodilo ficando com medo dele. Essa parte tem impacto. Essa história é lendária, cara. E nem é tão boa, mas ela marcou, né? Eu acho ela boa. Com o Tim Drake no meio, desesperado. Falei, meu Deus do céu, eu vou morrer. O Tim, durante a queda do morcego, ele era testemunha cagada, né? Ele sempre parava no meio do rolê mais perigoso e não podia fazer nada. É verdade. Sim. E aí ele quebra a coluna do Batman, e aí tem todo o nosso programa duplo sobre a queda do morcego. Tem 2 programas sobre a queda do morcego, então acho que a gente parte pode... Parte 2. Se você não quiser ouvir separado, tem no YouTube juntinho, ó, que tá uma beleza. Olha lá. O que importa é, o Bane quebra o Batman, vira o chefão da cidade, e aí quando o Azrael vira Batman, humilha o Bane, derrota ele fácil pra caralho, forçado pra cacete. Quem é mais forte, o veneno ou o sistema? O sistema, é isso aí. Aí, ó. Porque nós não escapamos do sistema. Você não consegue lutar contra o sistema? Mas é interessante isso, porque, tipo, o Bane, por mais forte que ele é, por mais inteligente que ele fez, realmente a estratégia dele chegar e utilizar dos outros vilões pra cansar o Batman fez muito efeito. Porque se fosse, tipo, sem isso, ele não ia derrotar o Batman, por mais forte que ele fosse. Na prática, ele nem enfrentou o Batman, né? Não. Ele pegou o Batman já quebrado. O Batman já tava lá semi-desmaiado. O Bane não é o cara do improviso, ele não é o cara que se vira ali no momento, não, ele é o cara de fazer o plano. Quer dizer que o Bane é o cara do preparo? É ele, então? Ele é. Ele é mesmo. Mas vamos lá. Eu sempre defendo que o Bane, estrategista nada, tá mal lutando, devia ser um cara foda. É um merda, né? Bateu num Bruce Wayne já virar 2 dias, 3 Red Bull no peito, sabe? Já tava ali, e apanha do Jean Paul Valley, que é um cara que usa armadura tecnológica e escuta a voz de anjo. O John Lennon, um fanático religioso. Eu ia falar isso. É o John Lennon loiro. Pô, o cara apanhou do John Lennon, irmão. É foda. É porque ele ficou imaginando as pessoas. Ah, não. Não. O Doc Savage apanhou do John Lennon, cara. Mas aí o lance é que depois, isso eu vou te falar que essa parte eu não reli, mas dei uma pesquisadinha, que ele começa a fazer terapia na prisão, ele começa a repensar a vida dele. Ele né? vai pra Blackgate, né? Sim. Ele meio que volta com uma cabeça repensada, né? E ele larga o veneno, né? Porque ele tá sem acesso e ele começa a acreditar que o veneno tava fazendo mal pra ele, que ele não tava pensando claramente. E realmente, nesse ponto, ele fica mais foda do que nunca. E ele começa a ir atrás de traficante, né? Da galera que traz veneno pra Gotham. Ele vira um anti-herói, né? Aliás,
São duas coisas que ficam recorrentes a partir daí, né? Tentando encaixarem ele como anti-herói e ele tentando tomar o poder em Santa Prisca, que aí o roteirista seguinte esquece e aí ele tá em Gotham de novo. Eu não gosto do Bane quando eles colocam ele como vilão genérico, porque ele não funciona assim. Ele vira a caricatura do que ele é. Não, ele foi um cara criado com uma missão, né? Eu acho que anos 90 teve muito vilão assim, que pra mim a maioria deveria era ter morrido logo, né? É ele, o Apocalipse, o Carnificina. Olha aí, isso aí. Bandido bom é bandido morto, Bud. Meu Deus. Porque são personagens criados com uma missão muito específica, que eles vão se tornando cada vez mais idiotas quando tentam usar em histórias normais, sem nenhum impacto, né? Tem o outro que dá sorte, né? Tem o outro que conseguem... Mas é muito raro. Mas aí nessa Vingança de Bane 2 tem uma falha enorme, que é triste porque o Chuck Dixon escreve as duas, né? Porque ele vai ganhando respeito, né? Primeiro ele tá gordinho, né? Eu acho engraçado o Bane gordinho. É esquisito. E aí ele vai entrando em forma, né? Ele vai ganhando respeito principalmente do KGBista, tal, que até ajuda ele na hora de fugir. E aí ele fala que ele não sabe nadar. Mas ele tinha nadado na primeira. Lembro disso, não cara. Faz o menor sentido. Nossa, ele luta com tubarões embaixo d'água, ele é foda, ele nada pra caralho, ele nada de uma costa até a outra. Puta, cara foda. Aí aquele quer uma poça, não sei nadar, alguém me ajuda. Caralho, bicho. Caralho, velho. Isso é o veneno apagou a memória dele. Né? É igual o primeiro Assassin's Creed, que você caía na água, você morria, tá ligado? Que não sabia nadar. Metade dos jogos, né, que você cai na água, morre. Esse daí é o erro que eu lembro mais, assim, do Bane sempre também, que ele... Porque isso aí é pouco antes já do Legado do Demônio, né? Esse especial é quase que um prelúdio já, né? Ele já é preparando que depois disso vai ter uma minissérie dele, né? Aliás, nessa história ele ganha meio que uma carta branca do Batman, né? O Batman, porque ele tá caçando traficante, largou o veneno, até deixa, né? Não prende ele, né? Sim. É aquele tipo, vou ficar de olho, né? Mas você merece uma chance. E aí depois tem o Bane of the Demon, que é ele sendo recrutado pelo Huz e a Talia. Essa tem duas coisas que me incomodam muito. Eu acho que o Bane tá muito burro nessa história. Ele tá. Não só ingênuo. Ingênuo eu sempre acho coerente, mas ele tá ingênuo e burro. E o Huz querendo fazer ciúminho no Batman, né? Sacanear o Batman, querendo fazer o Bane ser o herdeiro dele com a Talia. E ele apaixona, né? O Bane apaixona muito pela Talia. Apaixona pela Talia. Isso eu acho muito ruim. E ele vira o Boo, né? A gente não fez ainda podcast sobre o Haas. Ele vira o Boo, que tá... Outra coisa que não faz sentido, né? Que o Boo é tipo um clã de vários Ubu que sempre serviram o Huz. Mas na época não tinha isso ainda, eu acho. Isso aí foi criado depois. O Boo era só o assistente o criado do Ra's al Ghul e não se falava muito nisso. Ou aquele molequinho do Dragon Ball. O Boo, é verdade. E o Bane of the Demon, se não me engano, permanece inédito no Brasil. Eu acho que sim, eu não lembro de ter lido isso. Pelo menos na época da Abril é certeza que não saiu, mas hoje em dia tem tanta coleção que ninguém compra porque é caro demais que eu não sei. Não, mas é verdade. A Queda do Morcego mesmo saiu acho que em 2, 3 formatos diferentes, então vai saber se em algum momento ali sai aquelas encadernações de história aleatória no final. Que eu lembro da Vingança de Bane 2 sair, que eu acho que saiu até em revista mensal. Foi nas mensais. E o Legado do Demônio, que já mostra ele como o Boo. Tipo, parece que eu fosse uma surpresa. Eu nem sabia que tinha uma história que mostra ele chegando nisso. Eu acho até engraçado. Eu fico na dúvida se o Bane of the Demon saiu ao mesmo tempo e tal, porque a história é construída pra surpreender, né? Quando ele tira a máscara de Ubu. Sim. Acho que não todo mundo leu Bane of the Demon, né? Provavelmente. Esse grande sucesso. O que segue o Legado do Demônio, assim, teve uma saga que chama Contágio, que espalhou o vírus Ebola por Gotham City, A gente um dia faz um podcast sobre isso, mas acaba com eles descobrindo a cura com o negócio da Ordem de São Dumas, né? Que é a Ordem do Azrael e tal. É, aqueles que criaram, né? Aí tem uma segunda saga que o pessoal lá do Ra's al Ghul tem uma variação desse vírus, parece que eles que criaram lá atrás, o negócio, eu não lembro de detalhes de como que é. O Huz queria soltar e tal. Porque ele tinha aquela parada, o pessoal que sobreviver a esse vírus vai ser mais puro, não tinha um negócio assim, mas era só quem ele selecionasse. O Huz virou um vilão tão patético nos últimos anos que a gente até esquece que essa era a missão dele, né? Sim, ele queria livrar o mundo da maior parte da população pra sobrarem só os fortes, né? Aquela coisa meio forçando uma teoria de evolução mal entendida. Sim, bem nazista. Só quem lhe dava vacina ia sobreviver, sabe? Era uma parada meio doida. E algumas pessoas que nasciam imunes, porque sim. E aí que mostra o Bane como o Ubu ajudando ele pra caramba, e um monte de coisa. Mas é basicamente isso, né? Eu nem lembro se no final o Bane vai embora ou ele continua por lá.
voltar. Eu lembro que ele se volta contra o Hans, ele fica puto quando percebe que tá sendo manipulado, mas eu não lembro exatamente qual é o fim dele na história. Não é porque a vez seguinte que eu lembro dele aparecer já é na Terra de Ninguém. Não, é antes, na mensal do Azrael, né? Ah, é verdade. É porque é meio que durante o terremoto, né? É como coincide com É o um terremoto. pouco antes, acho que o Azrael volta disso e já tá rolando o terremoto. Sim. Ele tá voltando com o Bane pra Gotham e aí tem o terremoto. É isso. Que é uma das primeiras vezes que o Bane vai lá tretar em Santa Prisca, né? Sim. Acho que é a primeira. Né? Nessa época, o Batman manda o Azrael ir atrás do Bane. É tipo uma missão de redenção, né? Que o Azrael só tava fazendo merda e continuou fazendo merda depois. A gente nunca entende o porquê que o Batman manda ele nas missões. Cara, as histórias do Azrael nessa época era ele encontrando o Batman puto da vida, falando, seu merda, agora você vai fazer isso aqui pra ver se eu deixo você ficar de boa. Tipo assim, sempre. Ou ele quase mata alguém porque o sistema domina, ou ele larga a luta pra tentar comer a irmã Lily. Sim. Só isso. Não, o Azrael é um merdalhão. E aí ele vai atrás e ele consegue capturar o Bane, né? Os trancos e barrancos. O Bane tá lá em Santa Prisca. Bota barranco nisso. No ponto de tiburão. Literalmente, né? Eles rolam de barranco nessa história. Sim. E se eu me lembro bem, nem explica direito o que o Bane tá fazendo em Santa Prisca. É do nada, né? Essa é uma mudança da água pro vinho. Eu lembro que ele tava tentando conseguir veneno pra vender com o pássaro. Que eu lembro que o pássaro tava Porra, junto. ele não tava atrás dos traficantes, caralho? É, então. E aí, eu acho que nesse ponto ele ainda não estava tentando tomar o poder. Ele só voltou. O Azrael captura ele e leva pra Gotham, e aí tem o terremoto bem no meio disso, e dá uma merda do caralho, mas é isso, aí o Bane some por mais um tempo, né? É quase 2 anos, né? Porque ele aparece na fase final da Terra de Ninguém. Né? Exato, na fase final de Terra de Ninguém, se vocês quiserem ouvir o podcast sobre Terra de Ninguém, que a gente fez lá no começo, a gente comenta disso, o Bane é um cara que ele é contratado pra voltar pra Gotham pra pegar umas paradas, né? E é isso, só entregar um CD, não era isso? O esquema do Bane, ele foi contratado pelo Luthor para destruir todos os arquivos das propriedades de Gotham, que era aquele esquema do Luthor que iria ser dono da cidade na reconstrução. Sim, e ele já aproveita também e destrói todos os arquivos criminais do Bane e ele fica com a ficha limpa também. Sim, e aí o Luthor ia financiar o golpe dele em Santa Prisca também. Que inclusive, o jeito que o Batman dá de se livrar com ele é, olha, eu tenho influência, eu te dou Santa Prisca. É isso. Eu gosto que a gente falou que o Bane é massa velha na origem, mas na Terra de Ninguém ele é massa velha ao quadrado, porque ele vem com uma metralhadora giratória gigante. É verdade. E é o Mike Deodato em seu estilo mais anos 90 que eu já vi na vida. Pra caralho. Não, a Mulher Maravilha e Thor é pior, né? Não, puta, ali é foda. Eu vou dizer que nesse período da carreira, o Batman é talvez o melhor trabalho dele. Não, eu gosto do traço dele, mas era o traço anos 90. É uma parada, todo mundo gigante e tal. É legal ele pulando de uma ponte pra outra lá, com a ponte quebrada com um caminhão. É uma parada muito louca, cara. Muito ruim. E aí meio que fica nessa, né? O Batman deixou ele ir pra Santa Prisca tentar resolver as coisas lá. E pronto, tipo, ele confiou. Ou achou melhor, foda-se, não é minha cidade, caguei. Despachou, né? Tipo, ele tava tentando reconstruir a cidade, impedir que o Luthor dominasse a cidade, controlar 200 gangues. Ele fala, bom, deixa eu tirar esse do caminho, pelo menos, né? Vai causar lá no Caribe e não me enche o saco, né? É basicamente isso. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros eternizados no programa de hoje são os seguintes: Rodrigo Milfonte Moreno, Antônio José do Nascimento Gouveia Costa, Caiane Nóbrega Pereira, Shoichi Mizuno Motoyama e Luiz Henrique Mendes. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá.
Aí ele some de novo por um tempão, né? Ele fica bastante tempo sem aparecer aí, eu me lembro. Porque ele volta num arco que chama Tábula Rasa, que aí sim é quando começa a putaria, de verdade. Vocês acharam que até agora tava muito doida a história do Bane? Ele aparece de novo na revista Gotham Knights, que era escrito pelo Scott Perry, é isso? Que eu acho que ele assume aí, né? Porque essa Gotham Knights antes era pela Devin Grayson. Era boa na época da Devin Grayson. O Scott Perry, ele escreve bastante mal nessa... E é engraçado porque ele tinha escrito umas coisas boas nessa época. Robin ano 1, Batgirl ano 1. É, mas era junto do Dixon, né? Era junto do Dixon, é. Ele é meio que sidekick do Dixon, quando ele é bom. Tanto que depois disso eu nunca mais vi nada dele. Mas Tábula Rasa é maravilhoso, porque aparece o Bane falando que é irmão do Batman. Pam, pam, pam. Tá isso, mano, meu pai. Ele tá procurando o pai, aí tem 3 candidatos, né? O Thomas Wayne, porque ele tava fazendo uma viagem a Santa Prisca que bate com a época, né? O Rei Cobra tava lá, e acho que o Cobra, o terrorista também, né? Não. Isso é depois. O negócio da Rei Cobra vem depois. Não, porque eu lembro que ele tem 3 suspeitos. Pode Thomas ser. é só um dos 3. Eu reli isso daí ontem e pode ser que eu passei batido por essa informação, que o Scott Perry não escreve muito bem. Às vezes ele coloca uma coisa importante no momento que você fala, ué. Mas ele tá num cruzeiro e aí aparece um cara que era um cara que fez um favor pra ele e tal. E aí ele dá uma foto de presente, que é uma foto do Thomas Wayne com a mãe do Bane. Tipo, Thomas Wayne visita Santa Prisca. E aí bate com a época que ele foi gerado. Então ele tá tipo, opa, então talvez o Thomas Wayne seja meu pai e eu seja irmão do Batman. Que Aí ele coincidência. mata o cara que deu a foto pra ele, pega a mulher dele. É realmente assim, tipo, a mulher dele, a mulher que tá com o cara sai um pouco, porque eles pedem pra falar em particular. Aí quando ela volta, ele jogou o cara no mar e fala assim: ele deve ter ido atrás de outra, vem comigo. O Bane virgem fazendo isso. Total. É verdade, né? Depois mostra ele. Esquecido. Que faz todo sentido do mundo. Faz, pior que faz. E ele vai pra Gotham e faz esse rolê. Ele aparece direto na mansão Wayne, tanto que a história começa com o Alfred sentado na poltrona com a carabina na mão, olhando pra ele. Da última vez que você veio aqui, você me nocauteou, seu filho da puta. Pior que é exatamente isso que ele fala, cara. É muito bom esse começo, que ele tá com a carabina. O Alfred, quando recebe alguém em casa, não tá com a arma na mão, não é o Alfred, né? Mas é bem legal. E aí é muito doido porque o Batman meio que fala assim, você é meu irmão, talvez, então fica morando aí. Aí ele vai morar na mansão Wayne, tá ligado? E aí Nossa, cara. o Noturno e o Robin, né? O Iacast, que também tá participando bastante dessas histórias, ficam tipo, que merda que você tá fazendo, sabe? E o Bane fala que as crianças têm razão, né? Muito bom. É. A parte que eu acho mais bizarra é que a partir dali, por um bom tempo, o Alfred começa a chamar o Bane de patrão Bane. Mas você passou mais de 2 minutos na caverna, na mansão, você é patrão já pro Alfred. É verdade, é bem isso. São os modos Ele chama ingleses. o Superman de patrão quente há 70 anos. É verdade. Síndrome de flanelinha que o Alfred tem. Ô, patrão. Faz sentido. Ô, patrão. O Roberto vai lembrar do nosso grande amigo, querido garçom, Professor técnico do Carilli? Corinthians. É ele. Porra, cara, professor Carilli, que saudades de uma cerveja do professor Carilli. Cara, hoje é o dia das piadas internas aqui. Aí, se você não é nosso amigo, se fudeu. Não, mentira, essa parte corta. Mas você sabe que essas partes de contexto são legais, né, cara? Você que tem fobia São legais. espalhar nossos segredos. Os globalistas vão nos pegar. E, pô, essa história dele ser irmão do Bruce, tem um rolo dele que eu nunca entendi se ele paga alguém pra falsificar os exames de DNA ou se ele paga alguém pra fazer direito, porque eles vão na clínica da Leslie Tompkins fazer. O Bane fica meio amigo da Leslie Tompkins também nessa época. Quem não fica amigo da Leslie? Todo mundo, né? Você deve ser muito simpática, O cara. crocodilo tá lá, fica amigo. Você não pode comer gente, tá bom. E essa época é engraçado que a Leslie e o Alfred estão bem próximos também, acho muito legal. Sim. É um título que é bem novelinha, assim. O roteirista, no post que eu vi dele falando sobre isso, ele fala que o editor pediu pra ser novela, tipo, só ópera. Antes dele, que é a fase da Devin Grayson que eu falei, eu lembro que eram histórias fechadas que cada uma era uma avaliação do Bruce sobre os aliados. Então a ideia era sempre mostrar o elenco. E eu lembro que acho que a última edição dela é uma avaliação do Batman, que ele mesmo vendo os defeitos dele. É verdade, é mó legal aquilo que tem as entradas no computador, né, que ele vai fazendo. Isso. É verdade. Toda edição era isso, só que era um personagem por edição. Aí, quando para esse esquema, eu não lembro se ela sai ou só muda o esquema de história. E aí depois vem esse merda escrever essa história. Pior que a fase do Scott Perry eu tinha lembranças de ser legal, assim, tem umas ideias merda, mas eu lembrava de ser um ritmo bacana. Não é. Não, cara, não é.
Eu lembro parecido com o caso, tipo, eu lembro que eu achava as histórias uma merda, mas eu gostava da arte do Roger Robinson. Ah, sim, isso sem dúvida. Isso é bom demais. Ele sempre desenhava com aquele esquema que parecia que a iluminação tava vindo de cima, né? Que fazia aquela sombra nos olhos e na boca. Ele sempre desenhava. O único mal da fase do Roger Robinson é que, por algum motivo, algumas edições davam pro Bill Sienkiewicz finalizar. E o Bill Sienkiewicz cagava o desenho do Roger Robinson, ele queria fazer o desenho dele, cara. Sim. O Bill finalista é muito ruim, cara. É uma parada muito doida que não combina com todo tipo de história. Uma história que são pessoas conversando, você não pode fazer essa coisa psicodélica na arte final de risco e tal. Tipo, se for uma história do Etrigan, sei lá, uma coisa meio, estamos aqui em outro mundo, mas, sei lá, eles conversando na caverna, eu acho esquisito. Mas, cara, eu acho engraçado porque o Batman rapidamente coloca o Bane na Batfamília, cara, e começa a investigar crimes junto. É bizarro, cara. Tipo, tem uma hora que eles estão investigando um crime, vendo uma cena do crime, assim, e aí a caçadora tá de cima de um telhado, e essa aquela época que a caçadora não era aprovada pelo Batman, né? E ela olha, grita, seu hipócrita, e dá uma bicuda na cara do Batman, tipo, começa a espancar o Batman. Seu filho da... Certíssimo. É muito engraçado, cara. Era a época que a Casa Noturna tava num triângulo amoroso com ela e com a Bárbara, e aí fica, o Asa Noturna que tem que ir lá conversar com ela e tal. E aí o Bane fica assim, esse seu ajudante, aquela moça lá, eles estão se pegando, viu? Eles conversam que nem amantes. E aí o Batman fica assim, cala a boca, você não sabe de nada, o que você tá falando. Assim. Ele é meu, tá? Não, mas é engraçado. Tipo, você vê que o Bane chega e já fala assim, cara, eles estão se pegando. Você não sabe, mas seu filho tá comendo aquela mina lá. É meio bizarro. E aí, tipo, esse arco termina com eles descobrindo que não. O óbvio, né? Oh, meu Deus, ele não é filho do Thomas Wayne. Mas ele continua sabendo que o pai dele tá vivo. Descobriu de algum jeito que o pai dele tá vivo. E o Bruce ainda financia ele, né? Ele faz várias viagens pra achar, né? O Bruce realmente tem alguns vilões que ele investe, né, em recuperar. Ele olha pro Bane e fala, cara, coitado, cara, o cara teve infância. Tudo que ele fez na vida foi sair da cadeia e vir me quebrar porque ele tava com a cabeça quebrada. Vou ajudar esse maluco aí. Depois vocês falam que o Bruce Wayne não ajuda ninguém. O Bruce Wayne ajuda pra caralho. Eu não lembro como ele chega a descobrir que é o Rei Cobra, mas eu sempre acho engraçada a lista de Sr. Peitos, né? Porque aí fica dois. O Cobra, aquele terrorista criado pelo Jack Kirby, e o Rei Cobra. É algum cobra, é pai dele, né? É que em inglês é King Snake, né? O Rei Cobra. É King Snake, é. Mas é engraçado isso, né? O Scott Barry, ele tinha escrito muito Robin antes. E ele tinha brincado muito com Cobra, com a instituição Cobra. Tinha criado o Kid Cobra. Culto, né? E aí lá que ele tinha colocado o Rei Cobra como líder do culto. Nas histórias do Tim Drake. Que é muito doido, porque ele tá nessa montanha aí que eles vão que é... Depois ele aparece ele indo atrás do... É a Montanha da Serpente do He-Man. Inclusive, tem mais um gancho aí, que a gente não tá falando, que é que em paralelo a isso, o Bane entra numas de se vingar do Ra's al Ghul por não ter aceitado ele como namorado da Thalia. Ah, eu lembro disso. E aí ele entra numas de destruir todos os postos de Lázaro do mundo. Ah, é verdade. É a primeira vez, né, que tem essa cruzada que dura até hoje, né? Todo mundo tá tentando fazer. Sim. Ele pede ajuda pro Jason Blood, o Etrigan. Eles vão na casa dele e ele explica como que são as linhas do mundo, onde que ficam os postos de Lázaro. As linhas vêm. E aí ele vai numa que fica exatamente no rolê do Cobra lá. E aí quando ele chega lá pra destruir, ele encontra o Rei Cobra. E já sabe que é o pai dele, já logo de cara. Porque sim. E aí ele tipo abraça o pai dele e fala, meu pai e tal. E aí é engraçado porque ele tá lá preso desde as histórias do Robin. Tipo, eu só descobri isso porque eu fui ler o blog do Scott Barry, porque senão você não sabe essa porra. O Robin tinha enfrentado a instituição, né, a organização Cobra, o culto numa Cobra. Montanha que tinha um robô gigante, que era uma arma de destruição em massa que falava e andava. Meu Deus, eu não lembro disso, graças a Deus. É horrível. E aí quando ele chega aqui, é até engraçado porque quando o Batman e a Bat Squad chegam junto, que na época era Bat Squad, chegam junto pra encontrar o Bane, e porque eles estão com medo do Bane e o Rei Cobra se aliarem, e vai saber que merda que vai sair disso, né? Eles chegam e tá lá o robôzão gigante obedecendo o Rei Cobra. Quando o pessoal da organização Cobra vai matar o Rei Cobra fala uma palavra que, na religião deles, quando morre o líder anterior, a primeira pessoa que fala essa palavra vira o novo líder. Porque sim, conveniente. E aí eles todos se ajoelham perante ele e tal, e o Bane fica, caralho, isso é fodão, pai. Caramba, pai. É até bonitinho ele contando a história da origem dele pro pai, falando, eu paguei, vivi a vida inteira na prisão pelos crimes que você cometeu. Seu merda. Ele comenta que ele era um guerrilheiro. Eu não entendi se ele era guerrilheiro de um lado ou do outro. Não porque entendi o Sir isso. Edmond, pelo que eu me lembro, ele era um mercenário antes de ser um cara foda. Não, ele fala que ele foi por dinheiro,
Cara, o André vai adorar essa parte porque é propaganda anticomunista no máximo, assim. Ele fala que eles chegaram, tava rolando a revolução, só que parte da galera que era da ilha buscava um modo de vida menos marxista e mais livre. Então, eles lutaram contra o pessoal da revolução e fez que eles parassem de vender escravos que eles vendiam pra financiar a revolução marxista. Nossa. É isso que eles falam na história. Eu fiquei olhando e falei, caralho, bicho, que LSD que esse cara tomou pra escrever Que isso, né? volta da porra, né? LSD nada, é muito bem pensada essa merda aí. Puta Nossa, é que bizarro, bizarro. Filhote Nossa. do Chuck Dixon, esse, né? Total. Nossa, faz total sentido, né? Não, hoje, né? Ele Hoje ser que a gente um sabe. arrombado. Hoje que a gente sabe que o Chuck Dixon escreveu quadrinhos pra glorificar o Trump e destruir os Clinton na época da eleição. Enfim. E aí eles encontram essa máquina de destruição em massa, que é um robô cobra, gigante robô cobra, porque ele é da organização, não porque ele parece uma cobra. Parece um Robô cobra. robrô grandão. É isso. Do Hoje Transformers. aí fica muito... Não, a gente fica falando de cobra direto, eu só fico pensando em G.I. Joe, sabe? Aquela paródia que tem no Frango Robô. Viva Mas é essa cobra! vibe. Eu também. Mas os cobras do J. Joe são igual aos cobras dessa porra, cara. A mesma merda. Sim. Por que será? Aí o Batman chega pro Tim e fala, cara, uma coisa você esquecer de uma arma de destruição em massa que ficou aí trancada nessa montanha, que anda e fala, não é um errinho bobo. Aí o Tim fica, desculpa. Tipo, eles nunca mais tinham falado disso e agora, tipo, como assim? Eles chegam e o Tim já sabia que aquela arma tava lá dentro e não falou nada pra ninguém, sabe? Então eles dão essa de, eu esqueci. Nenhum super-herói faz isso toda semana. Exato. Mas no fim das contas ele se liberta lá, tipo, ele acaba morrendo. O Bane acaba matando o pai dele no meio da treta, jogando lá um veneno que ele tinha lá, um negócio que não tem nada a ver com essa história, que vem das histórias do Robin, que era uma substância química lá que eles estavam tentando pegar, que é tipo, sei lá, um vírus, sei lá o que é. E aí ele joga no Rei Cobra e ele cai de um penhasco junto, assim, com o negócio caindo nele. Ele e aí nem ele viu aparentemente chegar, né? morre. Como é que que ele cai? Sim. E aí acaba com o Bane falando pro Batman assim, por favor, manda um recado pra Leslie Tompkins, fala que hoje o Bane morreu, eu sou um novo homem. E aí acaba a história com ele, tipo, não sou mais um vilão. Porém, Aí a história seguinte é Crise Infinita. ele aparece em alguma outra história no meio disso tudo, mas... tem uma. Lembrei de uma muito boa. Deixa eu contar essa, que é muito boa. Fala aí, cara! Cara, que empolgação do nada! É muito boa essa história. É a história do Bane contra o Homem-Hora. Ah, é? É que é muito idiota, mas é muito legal. Não, do Homem-Hora é depois. É depois? Porque Crise Infinita começa esse título da sociedade. Verdade. Então é depois. Então é Crise Infinita. Se tem alguma coisa no meio, é Bane genérico aparecendo como um vilão genérico, né? Porque eu não lembro de nada. Então, essas coisas, mano. Crise Infinita tem aquela parada de que dá uma rebutadinha no universo e alguns personagens meio que voltam ao padrão. E aí o Bane volta quebrando colunas. Ele quebra a coluna no Mestre Judoque e acho que ele fala alguma coisa do tipo, voltei, né? Alguma coisa assim, né? Eu voltei, tipo, ele volta vilãozão genérico. Ele se torna a pior versão dele mesmo. É isso, Sim, a pior versão. Ele quebra a coluna de um velhinho de 80 anos e acha que é alguma coisa. É foda, cara. E aí ele fica meio jogado depois disso, né? Ele volta a aparecer. Porque ele aparece só pra fazer isso, não tem mais nenhuma importância na história. Não tem. Aí ele volta a aparecer naquela minissérie Planeta dos Condenados, que é muito ruim. Recrutado no Esquadrão Suicida, né? Que é o período que a Amanda tá mandando todos os vilões da Terra pra um outro planeta. É nessa que ele vira o Batman do Planeta dos Condenados? Nossa, é verdade. Eu acho que é. Depois ele vira Batman na Terra também, outra história. Ele tem uma... Nossa, que tristeza, hein, mano? Puta merda. Pra ele lutar contra o Luthor, né? Porque ele fala, tipo, não, eu não sou cruel que nem você. Que essa parte eles sacaneiam bem legal, né? Que eles acabam de capturar os vilões, aí no Rick Flag vira pra ele, agora é sua vez, Bane, seu merda. Cara, essa história eu tenho uma dó, de um desenhista que eu gosto muito e que raramente faz alguma coisa, que é o Sean Shen, mas a história é horrível. Deus do céu. Dessa história eu só lembro de uns spin-off, uns tain, aliás, da Mulher Gato, que eram legais, só. Nossa, eu só lembro de uma coisa legal, que é a luta do Gorila Grodd com o Mozema lá. Olha aí. Gorila se batendo é legal. Gorila se porrando é da hora. Não, briga de macaco é maneiro, pô. Dá uma faca na mão de cada um, faz uma rinha, já era, pô. Isso que eu ia perguntar, vocês estavam com uma faca e o resto da galera jogando dinheiro. Assim. É praticamente uma briga num risca-faca, né? É verdade. Oh, puta merda. Como diria a música, olha que foi no Risca-Faca que eu te conheci. Quem conhece esse forró, sabe? E a parada do Homem-Hora foi antes ou depois disso? Foi mais ou menos paralelo a isso?
Acho que foi mais ou menos paralelo, porque esse título da Sociedade eram histórias fechadas, né? Tanto que a maioria delas era até no passado. Eram arcos fechados de algum integrante, né? Aí mostra que o veneno, na verdade, parte das propriedades do Miraculo, né? Miraculo, desculpa, eu tô com o Arrow na cabeça. Miraculo. Porra, foi foda isso aí, hein? Miraculo em espanhol significa olha a bunda. Não, é que em Arrow não é Miraculo, é Miracuro, porque é uma pessoa japonês. oriental que faz mesmo. Ah, é verdade, Miraculo. É verdade, eu lembro disso. Mas aí eles falam que o veneno vem daí, e eu nem lembro direito dessa história, que é bem ruim. É basicamente, tipo, pra quem não conhece o Homem-Hora, esse grande personagem presente na cultura pop, Tem 3 Homem-Hora, pô. ele usava uma droga que é o Miraculo, que dava poderes pra ele por 1 hora. Ele ficava forte pra cacete. Dá uma super força maior que a do Bane até por 1 hora. Sim. Só que aí eles falam que o veneno do Bane é derivado disso. Basicamente, as experiências são pegando elementos daqui. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre Homem-Hora, escutem nosso programa de Liga da Justiça, Sociedade da Justiça, Vícios e Virtudes. E também sobre a Sociedade da Justiça também, que a gente fez um podcast só sobre isso. Também. É verdade. É uma história solta que eu acho legal por dar uma amarrada do Bane com a sociedade. A Sociedade da Justiça é um lado da DC que não conecta muito com o Batman normalmente. Eu achei legal essa puxadinha. Mas é isso, não tem importância nenhuma a longo prazo isso, é só uma curiosidade. Esquecido completamente depois, né? Nunca mais citado. Porque não tem muita importância mesmo. E aí depois vem a melhor fase do Bane, Que é o Sexteto Secreto? que o Chuck Dix odeia, né? Mas pra mim, Sim. eu acho que é o lugar que alguém entendeu o que é o Bane e conseguiu fazer ele funcionar como anti-herói. Lógico que ele odeia, uma mulher escrevendo. Então. É claro que... Curiosamente, Scott Berry no blog dele fala bem. Olha, Achei curioso. ele tem salvação ainda. Eu nunca li. A única coisa que eu sei sobre essa fase é que ele vira meio que uma figura paterna pra Escândalo, né? Que é a filha do Wanda Selvagem. Isso, é o seguinte, o Sexteto Secreto, né, é uma equipe de vilões mercenários, eles surgem lá na Crise Infinita, e eles têm um elenco bem rotativo. Tem uns 3 ou 4 que é fixo, e o resto... Tem hora que tem 8, 9... Equipe com número nunca dá muito certo por muito tempo, né? Mas aí o Bane, ele entra logo que o Sexteto Secreto vira uma revista mensal, e eles são aquelas famílias disfuncional e sempre explorando o lado bom, né? Você vê que todos eles têm os traumas. O Bane, porra, é o que a gente falou, do porque o Bruce tem dó dele. Ele é um cara que não teve infância, não teve vida, viveu mais da metade da vida dele numa prisão. E aí eles vão desenvolvendo primeiro isso com a Escândalo, né? Que a Escândalo é a líder do Sexteto Secreto e filha do Vandal Savage. Então, no começo, todo mundo acha que ele tá apaixonado, mas você vai vendo que realmente é uma preocupação paterna. Ele quer proteger ela, quer ensinar, e ele vai melhorando conforme vai indo a história. Ele realmente tá mais pra herói do que pra vilão, e aí ela arranja uma namorada pra ele. É muito divertido esse período. A Escândalo namorava a Knockout, aquela de Superboy. Isso. E a Knockout morre, né? Porque na época estavam matando todos os novos deuses, né? E aí tem uma hora, eu não lembro se é o pistoleiro ou o Homem-Gato, arranja uma stripper vestida de Knockout pra Escândalo, e elas começam a sair. E ela tem uma outra amiga stripper que começa a namorar o Bane, e o Bane é todo inocente, ele leva ela pra andar de carrossel. É divertido demais, cara. A Knockout que namora com a Escândalo não é a Knockout? Não, no começo era, só que aí ela morre no meio do caminho porque tava rolando a morte dos novos deuses da crise final, né? Aí eles matam ela. Caralho, bicho, que perturbado isso. Aí eles contratam uma pessoa pra se fantasiar da pessoa que morreu e continuar o namoro. Eles fazem uma festa, acho que é de aniversário, alguma coisa pra Escândalo. Ela fica putaça com eles. Ela, inclusive, espanca o Homem-Gato e o Pistoleiro. Essa é a relação deles, né? Eles se ajudavam e se sacaneavam sempre no mesmo nível. Mas ela acaba gostando, ela vê que a sempre era gente boa. As duas ficam interessadas uma na outra. E ela tem a outra amiga que começa a namorar o Bane. Só que conforme o título vai avançando, eu sei lá se a DC que mandou ou eles viram que já ia acabar, o Bane começa a ver que ele precisa voltar a ser o Bane fodão, porque o Sexteto como uma família tá sendo uma fraqueza pra ele. E tem um arco que eles vão pro inferno tentar resgatar a Knockout. Eles têm uma carta que é uma carta de liberação no inferno. Se tiver essa carta, você consegue liberar uma alma que tá lá. Cara, quadrinhos são uma coisa maravilhosa, né, cara? Até agora, o Bane era o cara que não tinha infância, que viveu na prisão e tal. Aí ele foi visitar o inferno, pegar uma carta pra quando morrer não ir pro inferno, e aí ele voltou. Ué, você nunca fez isso, cara? Isso é só uma coisa que ele fez no fim de semana, nem contou pros amigos, assim. Eu ando com aquela cartinha do Banco Imobiliário e do saída livre da prisão a todo momento, que se eu for preso, seu guarda, tô aqui. Minha avó tem uma carta assinada pelo Papa que diz que se ela ou o marido dela ou os filhos, antes de morrer, pensarem no nome de Jesus, vão pro céu imediatamente, independente de ter feito qualquer coisa na vida. Ah, não. Mas quem quer ir pro céu? Mas a gente tá no inferno no momento.
Eles tentam resgatar Knockout, só que lá no inferno eles passam por todos os traumas dele. Então o Bane passa por todas o negócio da prisão, as crises de abstinência de veneno e tal. É interessante voltar pra isso. Aí quando eles voltam tudo muito perturbado. E o Bane volta a usar veneno e tal, que ele não tava usando, né? Ele volta a se viciar pra valer no veneno. E o último arco é o Bane fazendo um golpe em Gotham, que ele quer liberar o Sexteto Secreto e levar toda a culpa de tudo que eles fizeram, porque eles perceberam que eles estão começando a atrair a atenção dos heróis. Vem a DC inteira pra cima do Bane, a Liga, a Sociedade, os Titãs, todo mundo, as Aves de Rapina. Caraca. E o fim do título é isso, é o Bane voltando a ser o fodão e se meio que sacrificando ao mesmo tempo. Ele salva os amigos, mas ao mesmo tempo corta todo o relacionamento com eles. Ah, pô, bonito. Achei Não, bonito. é um final legal, é um final bem legal. Só que aí depois veio o 952 e tudo isso foi meio que pro caralho. Ele é o exemplo maior do que é os Novos 59, né? Fazer o personagem não ter profundidade Os alguma. novos 50 anões? 50 anões. Novo 50 anões. Eu acho que ele é um dos melhores exemplos, né? Ele perde tudo que tentaram desenvolver, é acabado. Até o visual dele, que nem é grande coisa, mas eles conseguem estragar também, né? Eles tiram detalhes. Não é nem que eles exageram, mudam, não. Eles tiram detalhes. Se não fosse a máscara, talvez você não soubesse que era o Bane ali, né? Pelo que eu lembro, o visual fica mais parecido com os games, né? Do Arkham. Sim, bem mais parecidos. Mas E a eu acho que o personalidade, único sei lá. momento que ele tem um destaque ruim ainda, né? É quando tá rolando aquele vilania eterna, que aí os vilões tomam conta de Gotham e ele vira Batman de novo, né? E é isso, genérico pra cacete. Genérico pra cacete, eu juro que eu não sei se ele vira Batman porque ele enfrenta os vilões ou só porque é nóia da cabeça dele, eu não li porque é muito ruim, não quero ler nunca. Ele entra numa de Israel no rolê, então. Começa a ficar louco e acho que começa a querer ser o Batman. Eu só vi umas imagens disso e parece ser terrível, cara. Sim, é muito Eu ruim. lembro de ler isso por alto na época do livro dos Cavaleiros das Trevas, porque teve que entrar o Batman Bane, né? Eu lembro que eu li uma edição por causa disso, mas eu apaguei da minha memória. Mas é isso, é só uma história besta, não tem muito, né? Depois disso tem aquele Bane Conquest. Qual que é do Bane Conquest? Então, o Bane Conquest é em paralelo com o início da fase do Tom King, né? Ele não se comunica. Ah, é aquela do Chuck Dixon com o Graham Nolan voltando, né? Os criadores voltando. Isso. Eu comecei a ler e começa interessante e vai pro caralho tão E rápido. desanda pra caralho e é tipo tentando resgatar alguns elementos, né? Ele tá com o pássaro zumbi, o Trog de novo, isso é legal. Tem o culto do Ele Cobra tá querendo virar de o novo. líder do Cobra. Ele tá querendo virar É. o líder do Cobra matando todos os possíveis herdeiros. O conceito é interessante, mas entra naquela parada de espionagem que o Chuck Dixon faz que às vezes ele se perde. Não, acho que o grande problema aí é que a gente já tá vendo um Bane completamente diferente no Batman do Tom King. Né? Sim, acabou virando uma parada que era pra ser a grande volta do Bane, foi totalmente ofuscado pelo I Am Bane, do Tom King. Saiu depois do I'm Bane ainda. Não faz sentido. Não. Fazia tempo que a gente não escutava o Bud falar isso, hein? Só desculpa interromper aqui, mas fazia. Eu tava com saudade disso. Até falar aqui, ó, a gente perguntou pro Chuck Dixon, aqui, ó, Insiders, a gente perguntou pro Chuck Dixon em 2017, quando a gente entrevistou ele, a gente manda, tipo, falando em Bane, como que surgiu o novo projeto Bane Conquest? Aí ele fala, a DC queria reintegrar totalmente o Bane ao universo DC e quem melhor do que os caras que criaram pra fazer isso? Virou um túnel do tempo, ninguém integrou isso na DC. Ninguém mesmo, nossa. Foda-se. Ninguém sabe nem que existe, né? Pra dizer a verdade. Não, e o traço do Graham Nolan, eu sou muito fã do Graham Nolan, ele tava numa parada de desenho digital, mas dava pra ver que ele não tinha pegado Horrível. confiança. E aí tem umas Horrível. edições que acho que ele fez na mão e fica melhor, sabe? Mas é um traço Não, tá mega muito feio. simplificado, é esquisito demais. Não gosto Tá não. muito feio, tá muito feio. E é uma coisa que, se falassem pra gente uns anos antes, a gente teria ficado empolgadaço com o anúncio, né? Não, quando anunciaram eu fiquei empolgado. Pois é. Mas aí eu fui ler e larguei no meio. Eu fui ler e que triste. Eu acho que nem saiu no Brasil isso. São em 2 encadernados. Ah, é? Eu tenho. Obrigado, Certeza. Gustavo Vícola. Você me deu, eu não tive que gastar. Olha aí. Mas, é isso, né? Tipo, o Bane Conquest não se conecta com nada, eu nem sei. Você chegou ali até o final? Ele chega a virar o líder do Cobra, não? Não, eu nem lembro como acaba, mas ele não vira. O Cobra, quando eles querem fazer um negócio de espionagem super foda e tal, a DC não percebeu que ninguém liga pro Cobra. Tipo, O foda-se. problema do culto do Cobra é que eles querem fazer espionagem. O negócio é fanatismo religioso. Eles usam errado já o negócio, sempre.
sempre. Sim. Curiosamente, quando o Rei Cobra usou a palavra lá, foi o único jeito, foi usado do jeito certo. E aí tem a saga do Bane, né? Do Bane do Tom King. City of Bane. Que é a retomada do Bane inteligente, né? Só que os não bem usado. Eu acho o ponto mais fraco do Tom King, a gente falou isso já antes, podcast. Eu acho que tem momentos bons e eu acho que o Bane, de forma geral, tá legal nessa saga. O problema Bane é o resto. Não está mal usado. O meu problema sempre é com o Thomas lá, que, de novo, não faz sentido, mas o Bane em si é o Bane da Queda do Morcego voltando, basicamente, né? Exatamente. Esse Bane, eu acho que ele tá bem vilanesco, eu acho que ele tá até mais sombrio do que, por exemplo, em Queda do Morcego, e eu acho que ele pega elementos até do Batman Rise. Eu acho que ele tem um arco que ele começa o Bane perdido, né? Ele tá patético lá em Santa Prisca. Ele usa o pirata psíquico pra se sentir melhor, né? Tem todo esse esquema. Sim. E aí é real a vingança de Bane, porque é a primeira vez que é ele querendo se vingar do Batman, porque ele fica puto com a humilhação que ele passa com o Batman e vai se vingar. Essa é a primeira vez que a gente vê ele indo se vingar de verdade. Sim. Esse arco, tipo assim, ele meio que ignora a evolução do personagem, mas vamos lá, por maior evolução que o Bane tenha, ele funciona como esse algoz do Batman, que também é raso. Então, quando o King vai pra esse lado, que ele faz com o próprio Bruce Wayne, né, dele contestar as escolhas dele, ser um suicídio, o Bane tá nessa parada também. Então, isso é uma das coisas legais. O Bane, para o Batman, eu acho que é depois do Tom King que ele entra no hall de grandes vilões. Até então, ele surge numa grande saga. Mas o efeito que ele tem pro Batman, tirando uma saga que, pra mim, é mediana pra baixo, não tinha sido tão grande. Esse é o segundo grande confronto deles, né? Na verdade, é o primeiro, né? A Queda do Morcego não existia um confronto, foi só psicológico. Aquele meio que repetiu a ideia da Queda do Morcego no sentido de ir manipulando os vilões. Reviver. Mas eu acho que ele faz um trabalho melhor, ele pega o Bane meio que falando, olha, tentaram fazer ele anti-herói, tentaram fazer ele largando o veneno e não funciona. Ele meio que tenta justificar na personalidade, é o que o Roberto falou, é o Bane avaliando quem ele é. Sim. E tem um pouco disso nos diálogos dele, ele refletindo sobre Sim, isso eu acho que funciona muito bem. O meu problema de toda essa saga é o Thomas mesmo, mas o Bane está bem trabalhado. Cara, mas tem uma cena, a gente já discutiu essa saga inteira, então a gente vai passar um pouco por alto, no podcast número 110, inclusive, com o Beto Estrada, o Batman de Tom King, mas tem uma cena que eu não entendo, que é o Batman indo até Santa Prisca e espancando o Bane de graça. Né? O Bane tava de boa ali, em cima de uma pilha de cadáveres, fazendo mal a ninguém. Ele tava indo atrás do pirata psíquico na história, porque o pirata tinha sido usado naquele esquema dos irmãos Gotham lá e tal. Aí ele vai atrás do pirata, só que o Bane tá usando o pirata pra se sentir bem, então ele tem que passar por cima do Bane pra pegar o pirata. Ele tá com a cabeça toda zoada. Ele tá todo malucaço, né? E usar o pirata psíquico deve ter ajudado muito. O grande lance do Bane nessa saga, na verdade, é que ele mata o Alfred. Sim. Da puta. Quebra o pescoço do Alfred. O negócio dele era com o Alfred, né? E não voltou ainda, né? Não voltou. Voltou e morreu de novo, na verdade. É o quê? Mas não conta, aí não conta. Que ele morre e volta no mesmo arco. Não conta, porra. Voltou com uma areola, tipo o pai do Goku, assim, volta por um dia. Ele voltou possuído por um demônio, expulsam o demônio, ele fala 2 palavras e morre. Interessante. Mas tem uma despedida do Bruce, pelo menos agora, né? Antes de seguir em frente, o final desse City of Bane é foda, que tem aquela cena do Bane e do Thomas na prisão, né? Que dá a entender que o Bane mata o Thomas e no fim a gente sabe que não foi isso e ficou perdido aquilo. Ficou por isso mesmo, né? Inclusive o Thomas volta legal pra caralho lá na Liga Encarnada e depois cagam de novo. Na verdade não, eles usam bem ele no Flashpoint, no novo Flashpoint lá, só que o que estraga lá é outras coisas. O Thomas em si está bem usado. Tá, um dia a gente faz um podcast sobre o Thomas Wayne do Flashpoint. Um dia. Já dá, né? Já tem tanta história que já dá, né? Já, curiosamente. Já dá. Até porque tem até a versão dele na Terra 2, né? É verdade. Mas depois disso, cara, eu vou te falar que eu pesquisei e eu achei uma maluquice. Eu não li nada das últimas histórias dele, cara. Ele morre? É isso? Então, quando tá aquela fase que tava no Infinite Frontier, quando começa o Infinite Frontier, tem um especial, né? Sim. Que joga todas as pontas de tudo que vai acontecer na DC. Então tem um ataque ao Arkham, que alguém usa a toxina do Coringa e mata praticamente todo mundo lá. E é óbvio que todo mundo lá significa que não tem nenhum vilão grande, a não ser o Bane. Então o Bane morre. Que jeito merda de matar o Bane. E aí, conforme vai seguindo nos próximos meses, a gente vê que o Coringa não fez o ataque, até porque é óbvio, né? O Coringa
Coringa ia assumir, né, logo de cara, né, que fez, né? É tão óbvio. Era tudo uma armação e tal. E aí o Coringa tem uma revista mensal, que é tipo aquelas revistas de monstro, sabe? Que leva o nome do monstro, mas ele não é o protagonista, porque o protagonista é o Gordon, como detetive particular, caçando o Coringa. Aí que aparece a Vingança, a filha do Bane. Que é um clone, é isso? Essa parte eu juro que eu não sei. Pelo que eu pesquisei, é um clone. Paralelo a isso, tem uma série em 12 edições chamada Task Force Z, né? Que é tipo a Força Tarefa, o X, né? O Esquadrão Suicida. De zumbis usando o negócio de Lázaro lá. É o Jason Todd comandando. E nesse grupo tem o Bane zumbi. Caralho. Que é morto praticamente toda edição pelo Capuz Vermelho e volta cada vez mais fudido. É South Park agora? É, o Kenny. E aí, no meio da história do Coringa, o Bane aparece vivo, normal. Eita, e aí? No Força Tarefa Z, a gente descobre que aquele Bane não é o Bane, não faz sentido nenhum de novo. É o Gotham. O Gotham? Caralho. É, Isso não faz sentido nenhum. Porém, Força Tarefa Z é legal, que tem desenho legal. tem desenho legal do Ed Barrows. A arte do Ed Barrows é bem bonita, mas a história é uma puta zona. Quando não se leva a sério e a ação desenfreada, ele é legal. Mas quando tem os detalhes, é horrível. Então, tem um monte de cientista fazendo experimento lá com as coisas de Lázaro e eles conseguem pôr a memória das pessoas em outro corpo. De algum modo, eles têm acesso à memória do Bane e fazem lavagem cerebral no Gotham e você nunca entende por que eles fizeram isso. É, eles fizeram porque o roteirista não sabia que ele não tinha morrido de verdade no título, né? É óbvio que era pra ser o Bane e mudaram no meio do caminho, é óbvio. É. Porra. Só que eu não sei como o Bane está vivo lá no título do Coringa, isso eu ainda não me informei. Pelo que eu pesquisei, é um rolê meio de clonagem, mas enfim, vai saber porque é uma coisa muito recente, ele provavelmente tá explicando ainda. É, aquela revista acabou, aí tem um segundo volume que tá rolando as coisas, hein? Aqui na pauta até tinha colocado, ó, Retorno e a Filha, a Vingança, na menção do Coringa, e o falso Bane na Força Tarefa Z, né? Ela chama Vingança em espanhol, né? Vingança, será? Acho que sim, se não me engano era isso. Vingancita. Vingancita? Ó, eu procurei a Vingança em inglês mesmo, é É Vengeance. vingança mesmo. Que oportunidade perdida. E ela é filha/clone do Bane. Ela é a X-23 do Bane, né? Meu Deus. Não, peraí. Isso é um negócio que tem que parar em quadrinho. Se é diferente geneticamente, não é clone. Porra, é um clone feminino, então não é clone. Caralho. Cara, fala, é uma forma de vida que usou como base o Bane. Pronto, né? Não é um clone. Ela chama bebê de proveito, isso existe, gente, não precisa... ficar Inclusive, inventando nem tanta chamam coisa. mais de bebê de proveito faz Não uns 20 chamam anos. mais de bebê de proveito, É. mas eu sou velho. Como que chama agora? Jorge. Bebê Jorge. Pior que você falou agora um termo mega ofensivo, desculpem, pessoas. Mas é isso, tipo, ela quer se vingar do Coringa porque acredita que ele matou o pai dela. Ou seja, ela basicamente tiram do cu uma filha clonada do Bane pra se vingar pela morte do pai, que nem morreu de verdade. Só pra dar um pouco mais de detalhe, esse volume do Coringa acaba, a última página é mostrando o Bane vivo. E aí tá rolando o segundo volume agora, eu não li, não sei o que acontece. É, eu vi que ela aparece depois num título do Azrael. Puta merda. A gente tem que lembrar que a gente voltou pros anos 90, né? Que tem 300 títulos da Bat-Família de novo. É verdade. É verdade. E ela é maior ainda. Mas basicamente esse é o ponto que o Bane tá agora, né? É, agora tá esse desenvolvimento. Meio que morreu, mas não morreu. Apareceu um zumbi que não era ele, aí tem uma filha. E é isso. É assim que a gente tá agora. O zumbi não ter sido ele, eu até de boa, mas ser o Gotham, agora eu fiquei puto. Tipo, como assim, maluco? É muito Não idiota. faz sentido nenhum. É muito idiota. O Gotham, pra quem não conhece, era tipo um Superman genérico que fica louco, né? É isso. Que bateu no Superman, inclusive. Bateu no Superman, é ele e a Gotham A Girl. Liga da Justiça inteira. Isso. A Gotham Girl nunca mais apareceu, né? Ela teve umas histórias curtas na Detective recentemente. E é isso, né? Não aparece muito mais. É. Rolou também uma versão alternativa do Bane em DC vs Vampiros, que tá começando a sair no Brasil pela Panini, que é, como é um mundo dominado por vampiros, tem um monte de vilão que acabou, né, virando herói, e o Bane é um que bota o pau na mesa e tem um arco lá que ele é um dos principais, inclusive contracenando com Azrael. Cara, o Bane em Histórias Turno do Tempo, ele aparece no máximo como um vilão genérico, né? Não lembro de nenhum Turno do Tempo importante. Olha, tirando esse DC vs Vampiros, eu não lembro nenhum que ele tenha destaque. No máximo aparece no fundo. Posso assim. estar errado, mas não me lembro, não. Ele tem mais destaque em adaptação, né? Os games do Ark, ele aparece bastante. Mas é disso que eu queria falar. O Bane em outras mídias. Calma, tem um ainda em quadrinho que eu acho engraçado que eu quero falar. Fala, No Diogo, crossover do Batman com as Tartarugas Ninja, no primeiro, eles usam o Uzi nos prisioneiros do Arca, né? Então todo mundo vira bicho. O Bane é um elefante enorme. Ah, faz sentido, vai. O visual é legal, cara. Legal, legal. Muito bom.
Vamos então pra outras mídias, o que vocês acham? Que agora eu acho que começa a loucura. Não é muita coisa, mas é loucura. Não, assim, até que é bastante coisa, cara. Não, tem bastante animação e tal, jogo. É que tem muito, mas é simples, né? Não tem muito o que falar sobre. É simples. Nada muito que tenha muito destaque e tudo mais. Mas é bem bom, cara. Tipo, pô, a versão dele animated é muito legal. Eu não gosto, cara. É bacana. Eu lembro que eu não gostava, aí eu fui ver o episódio, cara. Puta, aquela cena do fundo vermelho dele se transformando é bonita pra caramba. É legal. Eu gosto dele ser o magrinho que fica grandão, isso eu acho, mas eu acho o visual muito feio. Com o lábio pra fora e o nariz pra fora. Eu só não acho o melhor visual do animated, mas não acho feio. Acho que ficou bem. Tudo bem que o segundo visual sadomasoquista é pior ainda. Nossa, não, esse é horroroso, velho. Esse aí é foda. Eu acho os dois esquisitos. É o cara. 8mm, né? É muito feio. Cara. Coleira de pitbull, né? Com os espinhos, assim. Aí tem naquele The Batman. É isso que eu ia falar. Que ele era bem magrelão e aí ele gira um bagulho no pulso e aí ele fica um monstrão gigantesco. Eu não gosto dessa. Não, sabe o que ele parece? Que ele fica vermelho e é um visual nada a ver. Ele parece aquele monstro, o enxofre do Lendas. Parece. Lembra. Esse é, sem sombra de dúvidas, o pior de tudo. Mas vocês estão pulando uma parte que eu acho bem interessante, que é o Bane do Batman do Futuro. Isso é legal pra caralho. Esse episódio é bom. Isso é muito legal, porque nesse episódio o veneno, a droga evoluiu e aí eles colocou tipo uns salompas na pele, tá ligado? Assim. É isso, cara. E aí, mano, eles ficam gigante e forte. E aí, no final, você vê o Bane todo catatônico e eles tirando as coisas ali. É que o Batman do futuro, acho que ele é o responsável, né, pelo novo veneno, vai procurar e ele tá, tipo, numa clínica, né, sendo tratado todo fudido, coitado. E a gente vê que ele ficou assim por causa do veneno. Isso. Eu gostei da sagacidade do André, porque Salompas também é verde, né, cara? Cara, e de animação tem o do Brave and the Bold, né, que vocês comentaram. Esse é legal, esse eu gosto. Esse é bom. É bonitinho. Esse é uma versão caricata, né? É legal. Eles trazem uma coisa meio Era de Prata pro Bane que eu nunca tinha visto antes, é bem divertido. Sim. Obviamente, né, a gente tem que falar de Batman e Robin, né? Tem aquela desgraça que não tem uma fala do filme inteiro. Ele é o Bane from Humanity. Nossa Ele vai ficando cada vez mais inchado e verde. Ele tá virando Hulk, né? Lembrando que o nome original era Ruin, né? De ruína, e era ruim mesmo, né? Teve boneco que saiu escrito ruína, né? Então, era a época que tinha aqueles monte de stand center que vendia boneco importado, e eu lembro de ter visto o boneco com o nome Ruin. O nome ruim. Esse filme, eu tenho muito bonequinho desse filme, mais do que é saudável ter. Porque teve muito merchandising desse filme. Eu tenho também alguns. E também a gente era bem moleque na época, Sim, né? Pegou uma idade boa. Pegou os bonequinhos tudo, então, porra, tava valendo. Esse filme, assim, hoje em dia ele é lembrado como um filme que acabou com o Batman Senhor por muitos anos, mas ele fez bastante barulho na época. Ele fez mais dinheiro que os anteriores. Isso que é o mais impressionante. Tinha o Schwarzenegger, vamos falar, a época do Schwarzenegger, é isso. Porque depois, em live action, ele só volta a aparecer no Dark Knight Rises, né? Sim. E depois tem Gotham também, que é horrível. Nossa. Que eles fazem a terra de ninguém também. A versão do Dark Knight Rises eu acho ela interessante. Ela é a que fica na memória das pessoas hoje, porque foi um puta filme gigante, né? Mas isso é mais mérito do que o Nolan fez no filme anterior do que nesse. Porque o filme e o Bane são meio merda, né? Mas todo mundo foi assistir porque o anterior foi maravilhoso, né? O problema do Bane é ele ser capacho da talha, né? Até esse momento ele tava legal. Exato. Porque ele tava bem legal, ele tava um vilão, tipo, intimidador e tal. Depois, cara, ele vira simplesmente um cachorrinho. Porque eles parecem que misturam o negócio do legado do demônio, né? Dele ser prometido da talha, com eu nem lembro se na época já tinha rolado, mas lembra um pouco a relação dele com a Skandar, dele querer proteger e tal. Cara, esse filme é uma mistureba de todas as sagas do Batman dos anos 90. É isso, uma puta mistureba. É Terremoto com Queda do Morcego, com Legado do Demônio, com tudo ali no meio. O André falou, inclusive, no podcast que a gente gravou sobre isso, que no dia que eu vi o filme, eu fiquei empolgadaço, porque caralho! O cara estava emocionado, cara. É o Batman que eu cresci lendo dos anos 90, cara. Pra mim era... Depois que você tira essa parte de fanboy, de ficar empolgado com as referências, aí você começa a perceber o probleminha. Ele deixou um grande legado, né? Que é o... né, que até hoje, dele, né, na série da Arlequina, é a piada o tempo
tempo todo isso. Lá ele tem Sim. visual sadomasoquista, que inclusive eu adoro quando aparece o KGBista, que você quase confunde quem é quem. Não, Sim. mas é parecido o uniforme. Série da Arlequina, bem citado. Série da Arlequina. Ele é um dos personagens mais divertidos da série, cara, porque ele é um loser total. Sim. E quem ainda não assistiu, assista o especial de Dia dos Namorados, que é quase que totalmente sobre o Bane. Ele tá muito bom, engraçado cara. demais esse episódio. Ele tá muito bom. E a personalidade dele aí, o jeitão que eles misturam as versões, lembra a versão do Lego Batman também, né? Que é também Sim. com uniforme mais parecido com o quadrinho. É verdade. Que é engraçado porque no quadrinho, teoricamente, ele é caribenho, ele é latino, ele fala espanhol no meio dos olhos. O sotaque dele seria o sotaque latino. Mas nos filmes nunca foi, nas animações desencanaram disso também. Na animação tem uma que é o Justiça Jovem, ele é bem usado. Sim. E a voz dele é do Danny Trejo. Olha aí, da hora. Por isso que você falou do Danny Trejo. Eu não sabia que era A mesmo. voz é do Danny Legal. Trejo no Justiça Jovem. E eu gosto bastante dele lá. No Animated também era uma voz latina. É depois desse filme que eles começaram a mudar isso um pouco. É videogame já depois, né? Ou não? Ou já Não, tem uma- algumas versões que aparecem, tipo aquele Batman de Xangai, Batman Ninja. Ah, Essas sim, coisas sim. tem algumas versões, tipo, Nossa. animações que adaptam arcos, tipo, inimigos públicos, ele aparece. Ele aparece no Assault of Arkham, que aí é a versão do Arkham, basicamente, do videogame, né? Nossa, eu nem lembrava É. dele na salsa. Mas nos games ele aparece, obviamente, no jogo do Batman e Robin, o filme. Ele é um chefão. Exato. Aquele outro lá de Game Boy. O Chaos in Gotham. Isso, esse aí. Ele é mais um chefão, né? E naquele Rise É. of Sun-Tzu também, que é baseado no Animated. É, que Ah, faz parte é, da cronologia do Animated. Sim. É verdade. Eu sempre confundo o nome desse jogo aí, que fica Chun, não sei como é que é. Chun-Li? E como todo e qualquer vilão da DC ou personagem da DC, ele apareceu no Lego Batman, né? Em algumas das versões. Agora a gente tá falando do Lego Batman no videogame, não do filme. Lego Batman, No videogame, isso. Injustice, né? No Injustice. Injustice, sim. Injustice ele No tá. Injustice ele tá bem igual ao quadrinho clássico, né? Ele não muda tanto. O visual eu não gosto. Mas é Ah. parecidão, né? É uma máscara e tal, não tem muita... Se bem que esses jogos tem aquela parada de você ir mudando os uniformes, né? Então deve ter vários. No 2 tem, no 1 acho que não tem tanto. Ele tá nos dois? Eu achei que ele tava só em um. Não, é que no 2 tem essa parada de mudar o uniforme. Ah, tá, entendi. Se eu não me engano, no 2 ele aparece de fundo no cenário que tá no ar. Eu acho. Ah, pode ser. Tipo Acho que sim, cameo, acho que assim, sim. né? Ele tá no DC Universe Online também, que nem quase qualquer personagem Sim. da DC. Ali tá tudo, né? Praticamente, né? E aí eu acho que onde ele é mais relevante mesmo é nos jogos Arkham, né? Porque eu sou louco pra ter o boneco dele. O Asylum City, E no Origins, né? o Origins também. No Night ele não aparece, né? Mas. Eles falam que ele foi transferido pra Santa Prisca, mas você encontra a mochilinha de veneno dele como easter egg. Em Gotham, que é uma versão ridícula, ele é introduzido num tipo de terra de ninguém também. E ele é um cara que foi amigo do Gordon no exército. Caralho, muito bicho. ruim. Ele é tipo o cara lá, o Chris, né? Do Cobra Kai. É, por aí. É muito ruim, cara, é muito ruim. É isso, né? Tipo, de versões relevantes do Bane, eu acredito que sejam essas. Aqui diz que no Injustice 2 ele também tá. Então, deve ser essa cameo que o André falou. Então é isso aí. Mas, pô, é um personagem que, de forma geral, quando você explica quem é o Bane, parece uma merda. Fica assim, cá pra nós. É um cara né? que... mas ele tem uma outra coisa legal no meio. Eu vou ser muito sincero, é que o Bane, ele é um personagem relativamente recente comparado ao resto do Ele tem só 30 anos. Tem só 30 em vez de 80, mas ele também é uma cria dos anos 90, então a gente sempre torce o nariz já, né? Sim. Exatamente. Ele é um vilão bombado, né? A gente já gravou vários podcasts de vilões, a verdade é que a maioria não tem histórias boas na média. Sim. Tem algum momento que é bem usado, mas a média costuma ser ruim, da grande maioria. O Bane, curiosamente, eu acho que eles guardam ele bastante, né? Ele não é um vilão que aparece muito como vilão genérico. O que é bom. Exato. E eu acho isso bom. Sim. A gente já tem muita história ruim, imagina se usasse sempre. Ele não virou, então. porque o Crocodilo virou isso, né? O Crocodilo virou vilão genérico. Nossa, o Crocodilo virou um bucha, né? Mas o Bane não, o Bane tá aí eles de vez em quando algum roteirista chega e decide fazer um arco interessante com ele, e aí ele some de novo por um tempo, aí ele volta totalmente diferente. É isso. Assim.
ele é clonado. Curiosamente, porque tem alguns vilões que a gente puxou aqui, por exemplo, quando a gente fez o podcast do Crocodilo lá atrás, você vê uma certa história se formando. O Benny começa e abandona, né? A gente vê essa insistência em querer fazer ele ser anti-herói por um tempo, né? Sim. Que eu acho interessante, sinceramente, eu acho que o Benny funciona eu mais. acho que no Sexteto Secreto funcionou. Também. Eu gosto do Benny como esse cara que quer se redimir, mas tem umas recaídas, sabe? Porque ele realmente não tem a cabeça muito fraca. Eu gosto dessa ideia. Zé Droguinha. Assim. Tipo, ele é inteligente pra cacete, ele é tudo forte, mas a parte emocional dele é uma merda, sabe? Ele é inocente, ele tem pavio curto pra cacete, sabe? Tipo, ele é o cara que... Ele tá tentando, mas assim, o cara olha torto pra ele já volta a ser o vilão e vão me vingar e tal. Eu tinha largado do veneno, mas agora eu vou ter que injetar 2 litros pra quebrar a sua coluna. É isso, ele é um cara com a cabeça toda zoada e ele acaba... Eu acho que algum roteirista poderia explorar isso um pouco melhor, né? Da parada do vício dele, tipo, não ter tido... No comecinho até tentaram, né? Naquela Vingança de Benny 2 e tudo. Lá eu acho bem trabalhado, né? Que ele larga, fica gordaço, aí ele mostra ele se recuperando, tendo crise de abstinência. Se for ver, ele é um cara mega depressivo e ele se refugia nas drogas. Dá pra fazer uma história interessante disso, tá ligado? De superação. Mas aí se ele volta a ser vilão genérico, você até faz um desserviço pra esse tipo de história. Superou pra quê, né? Não, você faz um desserviço, porque é uma parada que é pra... Porra, é uma história que acontece com as pessoas. Então, sei lá. Eu não gosto quando ele volta. Ou seja, a gente volta pra aquele famoso DC paga nós que a gente faz essa história aí. Exato, exatamente. Como não é nada disso, eu acho que a gente acabou, né? Acabou aqui, não tem mais. Acabou. Esse é o Benny. Parabéns, Benny. Muitos anos de vida, que venham mais 30 e isso aí. Bora pra leitura de e-mails e comentários. Bora. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários hoje sobre o programa 175, Brinquedos de Nossa Infância. A gente falou de bastante coisa bacana, bastante nostalgia. Já fica bem claro pelo primeiro comentário que eu vou pegar lá do portal do canal Otaking. Eles mandam assim, ó: bom dia, mansoneiros, aqui é o canal Otaking, canal especializado em tokusatsu e em história japonesa. Sobre o boneco que o Carlos Vasquez disse que se incomodava na infância por ser muito parecido com o Robocop, não é o Giban, mas sim o Jaspion e o Spilman, também conhecidos como Jaspion 2. Na época, a Glaslit deu seu jeitinho brasileiro e reaproveitou o molde do Robocop na primeira linha de bonecos do Jaspion. Mais tarde saiu bonecos mais direitinhos do Jaspion, mas quando estreou o Spilman, eles teimaram em lançar novamente a versão Robocop do herói. Afinal, era só fazer uma repintura dos bonecos encalhados. Se vocês colocarem no Google Jaspion Robocop, irão encontrar o boneco que o Carlos comentou. Sobre o Giban copiar o Robocop, Robocop também copiou o Giban. Em Robocop 3, o policial de Delta City usa um jetpack igual ao usado pelo Giban alguns anos antes. Mas lembrando que ambos são inspirados no anime /mangá O Oitavo Homem, onde vemos pela primeira vez um policial morrendo e sendo ressuscitado para voltar a trabalhar. Desta vez sem salário ou folga. O anime passou no Brasil nos anos 60 e seu remake saiu em DVD no início dos anos 2000. Pô, cara, muito interessante, canal Otaking, brigadão. Esse boneco do Robocop, cara, muita gente mandou pra gente essa informação de ser um boneco do Robocop repintado para ser o Jaspion, e isso explica muito. Eu realmente tenho memórias bem vívidas desse boneco. Procurei aqui no Google e olha que nostalgia que bateu, eu nunca mais tinha visto isso. E sobre o Giban Robocop, eu acho muito interessante lembrar que Robocop 3, 2 e 3 foram escritos pelo Frank Miller, um dos grandes autores do Batman, que, né, tem aquela treta que ninguém sabe muito bem se Robocop 1 tem muito plágio do Cavaleiro das Trevas, tem cenas igualzinha, e agora a gente sabe que também é cópia ou adaptação licenciada, não sei, do mangá Oitavo Homem. Muito interessante, muito bom. E depois dele um comentário do nosso querido Luciano Bugai, que tá sempre por aqui, também lá no portal mansãoone.com.br, onde ele deu um alerta pra gente, corrigindo o André. Inclusive, outra pessoa também corrigiu pelas redes sociais. Ele falou que os cenários do Cavaleiro do Zodíaco saíram numa revista clone da Herói, que chama Heróis do Futuro. Aí ele mandou algumas fotos lá no comentário do post anterior. E ele comentou também sobre os bonecos do Star Wars, que o Roberto falou que eram muito bons. Que ele mandou algumas fotos. Dá uma olhada lá no mansãoone.com.br, lá no post do podcast anterior, que lá nos comentários estão todos os bonequinhos do Luciano. Bem legal, valeu pelo comentário.
E no Facebook, o Everton Chagas mandou: esse episódio me deu uma nostalgia. Lembro que tive quase todos os Power Rangers vira-cabeça e o Lango Lango, mas 2 que me marcaram mesmo foram F-14 Tomcat, que tinha as asas retráteis do Comandos em Ação, e uma picape chamada Animal, que tinha gás nas rodas que saíam sempre que tinha obstáculo pela frente, que infelizmente se foram com o tempo. Everton, cara, muitas dessas coisas são muito mais legais na nossa memória, porque elas foram associadas no momento no qual a gente via aquilo com aquela coisa lúdica de criança, né, cara? Outro dia, quando tava arrumando aqui, eu vi meus Power Rangers de volta. É legal, mas é legal pelo sentimento que evoca, né? Os bonequinhos já hoje em dia são meio toscos, né? É engraçado lembrar como aquilo batia diferente na gente. E no Instagram, nosso querido Gustavo Sleman, que é apresentador lá da Band Geek, cara, já até dei uma entrevista pra ele uma vez pra falar sobre o livro Os Cavaleiros das Trevas, lá atrás, comentou: quantas lembranças! Esse episódio me fez viajar no tempo e lembrei não só das minhas brincadeiras e brinquedos, mas também de diferentes momentos da minha vida, de parentes e amigos que infelizmente não estão mais aqui. Poxa, muito obrigado de verdade. Hoje até mantenho alguns bonecos em estante e ou caixas, como os Funko Pops, mas concordo com a filosofia de Toy Story. Brinquedo é pra brincar. E como diria Woody, eles podem ver tudinho, trate de brincar direito. Nossa, muito boa essa citação. E nossa, sim, cansei de inventar, mudar nome de brinquedo. Eu tinha um demolidor todo vermelho que a minha avó trouxe de uma excursão em Aparecida do Norte, que na minha cabeça era o Flash. Acho que desde a infância já mostrava minha preferência pela DC. Lembrei de outras coisas, como um Bane do Batman e Robin que era todo azul, com detalhes de gelo e de plantas, fazendo alusão ao Senhor Frio e a Era. Que saudades. Nossa, eu lembro que eu tinha o aço e a conduíte dessa linha. E como não lia Superman quando criança, só Liga e Batman, eu não fazia a menor ideia de quem era o Conduíte. E sinceramente, acho que ninguém sabe quem é o Conduíte até hoje. É verdade. Desculpa a sequência de mensagens, mas é que eu ouvindo vou lembrando das coisas. Tive um Wolverine do primeiro filme que cortei com tesoura as garras, jurando que elas cresceriam novamente. Cara, coitado, ele colocou uma carinha de choro aqui. E nossa, sim, os bonecos falsos de antes eram ótimos. Tinha um Duende Verde do primeiro filme do Aranha que tinha máscara removível com nave. Lembro claramente do dia que meus pais compraram de um camelô aqui em Nilópolis. Cara, muito legal esse comentário, velho. Esse negócio de boneco pirata bem feito era legal mesmo. Tinha um Robin do Chris O'Donnell que também era com a máscara removível, bem bacana, com a armadura toda. E por último, lá no YouTube, que pra quem não sabe a gente coloca todos os podcasts também no youtube.com/mansãon, o Tassoni colocou lá uma minutagem lá, 1h, 19 minutos e 55 segundos, que é quando eu falo dos bonecos do Dragon Ball que eu comprei numa feira de rua quando era criança. E colocou: comprovado, EJT é o menino do meme que comprou um Goku e hoje comprou o Freeza. Muito bom esse vídeo, tá? Sônia até foi atrás do menino. Tô cagada de fome. Maravilhoso. Pra quem nunca viu, dá uma procurada no YouTube que esse vídeo vale a pena. É muito bom a criancinha com os brinquedos do Dragon Ball. E é isso. Muito obrigado pelos comentários. Pra quem quiser ter seu comentário lido aqui num próximo podcast, já sabe, comenta lá no post do podcast no mansãon.com.br ou no post sobre esse podcast em qualquer uma de nossas redes sociais ou até mesmo no YouTube. Ou também mandando um e-mail para mansãon@mansãon.com.br, que a gente adora quando a gente recebe um e-mail, a gente fica muito feliz. Então é isso, vamos lá para o Jabás. E vamos pro Jabás. Começando por ele, Leonardo Vicente, Enciclopédia Viva dos Quadrinhos. Seu Jabás, por favor. Visite o falaanimal.com.br, que é o meu site falando principalmente de quadrinhos, mas tudo que é nerdice também. Siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. E o Fala Animal também é podcast, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não, com os mesmos temas do site. Então segue lá no Spotify para aumentar a nossa legião de animais. Eu fico impressionado como vocês são jovens tendo TikTok. Inclusive ele que também é um TikToker profissional, Roberto II. Quem me dera, queria muito ser, mas se você quiser me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/A Hora Suave, que a gente fala de quadrinhos, série, cinema, videogame, tudo mais. Também todas as outras redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, só ir lá A Hora Suave. E eu também tenho meu pequeno projetinho que eu te amo, Dr. Zaios, em que eu comento episódio a episódio de Os Simpsons. E é isso, papai. Maravilha. E André, quem quiser um podcast editado no capricho, como que entra em contato com você? É só você me mandar um e-mail pra mim no panceira.audio@gmail.com. A gente troca aquela ideia pra saber o que você quer com o podcast. Você tem um podcast, quer fazer um do zero, quer refazer tudo, eu dou o caminho do podcast pra você. Então vamos conversar que tem muita coisa aí e olha, você vai mandar bem pra caramba. É só isso que eu tenho pra te falar. Confia. E aí, Carlos? E a gente tem umas coisas aí pra falar, não é não?
Não, fala aí. E além desse podcast, o Mansão N também é um portal que você acessa lá no mansãon.com.br para encontrar um mundo de informações e conteúdo sobre o Homem-Morcego. Além de nossa fabulosa loja, onde você pode encontrar merchandising, nossa camiseta, caneca, um monte de coisa bacana lá com o logo do Mansão N. E muita coisa legal. Realmente entra lá, clica em loja no mansãon.com.br. É muita coisa, né, cara? Porra, é muito bom, velho. E claro que além do portal, você pode encontrar o Mansão N em todas as redes sociais. Vai lá e coloca Mansão N MW. Ó, muito fácil. Qualquer rede social, Mansão N MW, você acha a gente. Ou então vai lá no youtube.com/Mansão N, que você vai encontrar nossos podcasts, que toda quinta-feira, um programa novo, depois um programa antigo. Tem as nossas entrevistas que fizemos na CCXP com vários artistas. Estão bem legais, sério, confere lá que estão bem legais. Tem as nossas lives, tem as lives em parceria com A Hora Suave. Tem muita coisa que a gente faz lá. Então, acessa lá o nosso YouTube, dá um joinha em todos os vídeos, porque a gente precisa do seu joinha. E não deixe de fazer as suas compras da Amazon usando o nosso link comissionado. Por quê? Porque assim a gente vai ganhar uma comissãozinha, um pouquinho vai pra gente e a gente precisa ganhar para manter o nosso projeto aqui em dia. Então ajuda a gente, por favor. O link vai estar no topo do portal e na descrição desse programa. Muito bom. Inclusive agora a gente tá fazendo todo o podcast uma listinha de quadrinhos que a gente cita, uma coisa bacana. Exatamente. Pra você entrar lá e já ter uma lista de compras bacana. E tudo que você for comprar, pega por lá que a gente ganha um dinheirinho e você paga a mesma coisa que você pagava antes. Ou seja, tudo que a gente falou aqui, a gente vai ter link para você poder comprar se você quiser. Isso aí. Então é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Falou! Programa editado por Pancera Áudio.